Você Fragou Podcast. Fala galera, boa noite, tudo bem? Quinta-feira, e aí Alisson, você tá bom? Senhora, bom, mas bom com Bom, gosto. com força mesmo? Não, mais ou menos. Mas né? Hoje eu tô sentindo falta daquele cheirinho daquele outro daquele gordinho. barbinho, Vou te falar. Ei, Por que rapaziada, olha só, hoje a gente tá só nós dois aqui. O nosso amigo Rômulo, ele teve um compromisso, não pôde vir, mas mandou um abraço pra todo mundo. Mas vamos nós dois encarar a tarefa que vem, aqui. tá aí. Quinta-feira que vem ele tá aí com as certeza, perguntas sempre bem colocadas. vai faltar pergunta bem colocada. Vai. Hoje a convidada tá mais leve. Pergunta de corte, né? Que é o que ele curte. Então, assim, ó, gente, estamos muito felizes aqui que você tá acompanhando a gente. Então, quinta-feira, dia de Você Fragou Podcast, dia de fazer seu pedidinho no iFood. Delícia. Né? Fominha vai bater. Nossa Esse horário eu Senhora. sei que já vai dando uma fome. Então eu queria só passar um recado para você, ó. Siga a gente no nosso YouTube, se inscreva. Gente, você tem que se inscrever para ficar por dentro e aperta o sininho ali para as notificações e sempre quando sair um vídeo nosso, ele vai alertar aí você. Então, acompanha a gente no Instagram também, tem vários reels saindo, vários cortes, né? Porque tá se bem eu da hora. não tiver o sininho, por exemplo, É. hoje as dicas que nós vamos receber, você não vai receber. perder. Vai Não é perder. verdade? É. Então, ó, acompanha a gente nas redes sociais, também estamos lá no Spotify, você pode baixar, ouvir no seu carro, na hora que você tá ali querendo dormir, ouvir uma coisinha legal. Ó, Você Fragou Podcast, é só procurar @Você Fragou Podcast, tá tudo lá. E também, né, Alisson, mandar um recadinho pros nossos patrocinadores. É o nosso iFood. iFood? Né? Pois iFood. é. Hoje eu não vou pedir, não, pra pôr a luzinha vermelha, porque hoje nós estamos com o nosso segundo braço direito aqui, que é o pai do menino que trabalha com nós. E o menino é bom, e o pai também é bom, só que nós esquecemos de explicar esse detalhe pra ele. Não, mas vai. É iFood, tá lá, iFood, tá lá. iFood. Ó, galera, pra você que tá aí nesse momento, pega aquele aplicativinho vermelhinho, clica ali, faz o pedidinho, porque sabe por quê? Hoje é papo grande. Você tem que chegar com o teu comidinha pra você ficar de boinha, com o pezinho pra cima, pra começar o nosso podcast. Isso Então, aí. entra no iFood, faz o teu pedido e você, velho, você que não tá no iFood ainda com o teu restaurante, Tá cara, bobeando. tá bobeando. Até porque eu não vou poder pedir pra você, porque É. nós só pede iFood. Exato. Então, entra ali no QR Code agora, acessa aí o nosso QR Code, você vai ver o cadastro. Cadastra bonitinho teu restaurante, seu bar, tem também até supermercado, também Tem. pode entregar pro iFood, Tem né? sorveteria, uma pizzaria, hamburgueria. Tudo tá lá. Mas também aqui, vamos parar, porque nós temos que falar também dos outros caras mais top do planeta. Com certeza. Que é a Filmei, Opa. produtora de vídeo top do planeta. Hoje tem testemunho. A pessoa que tá aqui, nós já fizemos vídeo pra ela e ela gostou. Então tá Aí, bom, ó, hein? Testemunho. E também não podemos deixar de falar da Amplitude.pp. É nóis. Segue lá no Instagram, eles estão fazendo umas campanhas muito fera. Agora o nosso brother aqui, ele tá fazendo umas gravações chique, te dando dica lá no YouTube, né? Segue lá no @AmplitudePP. É isso no aí, YouTube. galera. E aproveitando já, vamos apresentar a pessoa digníssima do assunto que nós vamos ter hoje, que eu vou ter que tirar. Eu vou tirar para poder enxergar agora. É isso mesmo. Gente, eu vou falar que todo assunto que a gente traz aqui é especial. Todo convidado que está aqui é especial? É especial. É especial, com toda certeza. Mas o assunto hoje, papai e mamãe que está aí do lado de trás da TV, do lado de trás das telinhas do celular, esse assunto é muito massa. Eu sou pai, o Rômulo, que é pai de 4 filhos, não está aqui. Eu tinha certeza que ele ia ter umas 1000 perguntas para fazer. Mas é um assunto extraordinariamente interessante para você aprender coisas que às vezes você não identifica no teu filho. Hoje, nós vamos falar com uma psicóloga clínica com especialidade em terapia infanto-juvenil e também com especialidade em psicodiagnóstico infantil. Pensa só que assunto sério. Nossa, meu, vai ser muita coisa boa, hein? Eu acho que nós vamos ser especialistas em fazer pergunta para ela. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Juliana. E aí, Juliana? Olá, obrigada, boa noite. Tudo bem com vocês? Que isso, doutora. Juliana Russano. Vocês seguem a Juliana Russano. Só pra gente já começar, qual que é o teu Instagram, Juliana? @Juliana. Eu esqueci. Vou pôr na telinha aqui agora. Ó. Vou pôr na telinha. A gente salva. A gente vai pôr na telinha. Ju, que prazer. Eu vou falar, é um prazer estar com você aqui. É um convite que nós pensamos assim, precisa de ter esse assunto. Né? Hoje tem várias modinhas, hoje tem várias
ideias, né? Autodiagnósticos. Tem o doutor aí, que não pode falar o nome, senão ele corta nós, que você vai lá e pesquisa, a pessoa pai acha, dos médicos, né? O pai dos médicos, você chega lá, pesquisa, já sabe a doença que você tem, o diagnóstico que você tem, o que você tem, porque não precisa mais de profissional. Não. Hoje nós estamos com uma profissional que a especialidade tua é criança praticamente, né? Conheci você, te levando a Juju, né? Com uma experiência fantástica, tivemos um resultado fabuloso em pouco tempo, ou seja, para que eu ia ficar procurando saber se eu tinha que ir com a pessoa certa, né? Me apresenta aí como que você tá, me fala um pouquinho de você. Bom, primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, o prazer é todo meu, né? A gente está batendo esse papo tão importante, né, na vida das famílias. Eu lembrei, é Juliana Psicoterapia. Juliana Psicoterapia. Isso. E é um prazer estar aqui para poder tirar as dúvidas, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre todo esse conteúdo muito importante para o nosso dia a dia, nas escolas, na família, né? Nas crianças que estão perto da gente, dos adolescentes que também têm sofrido muito, às vezes, com relação a algumas questões e estão se fechando muito com relação a isso. Os pais ficam um pouco perdidos, sem saber o que fazer. Então, a gente está aqui exatamente para poder trazer esse conteúdo e ajudar no que for possível. As crianças de hoje em dia estão muito confusas com tudo de novo que acontece, né? Sim. A gente está confuso, imagina só as crianças, né? Tanta informação. É verdade. Ô Ju, a minha pergunta que não quer calar, por que essa profissão? O que aconteceu que você chegou a pensar assim, eu quero ela e quero cuidar de criança? Né? Por quê? Me conta um pouquinho. A história foi bem interessante, porque a minha área da psicologia era organizacional. Então, eu já tinha feito a faculdade de administração e aí fiz a faculdade de psicologia depois. E eu já trabalhava com empresas, processos seletivos, treinamento de desenvolvimento de pessoas. E aí veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? As empresas fecharam. Eu falei, e agora? Né? Como que eu vou fazer para poder trabalhar, para poder fazer meu trabalho? E a gente ficou naquele estado de choque, vamos dizer assim, o que eu vou fazer agora? Fiquei uns 3 meses mais ou menos parada. E aí minha filha começou com crise de ansiedade. Como eu acredito que a maioria das crianças, né? Pós-pandemia deu muito disso, né? Com as escolas fechadas, aquela situação toda. E aí ela começou com crise de ansiedade. E aí eu falei, eu vou te ajudar, filha, né? Vamos lá. E aí comecei a trabalhar isso com ela. E aí na mesma hora me veio a grande questão. Peraí, se ela tá assim... Imagino outras crianças. Que outras crianças também devem estar na mesma situação, ou até pior, né? E aí eu conversei com meu esposo e falei, eu acho que eu vou abrir uma clínica para atender crianças e adolescentes. Por que crianças e adolescentes? Porque dá menos trabalho do que adulto. Eu falo que quem dá trabalho é adulto. Imagina. Mas não é. Na verdade é porque, como a minha filha, eu tenho uma filha, hoje ela está com 11 anos, e eu gosto muito de trabalhar com crianças. Eu falo que são nichos de mercado que a gente se identifica. Né? Eu sempre me identifiquei muito com crianças. E aí, nós não temos profissionais... muitos profissionais que trabalham com esse nicho de mercado. A gente tem mais profissionais psicólogos que trabalham com adultos e casais. E aqui na nossa região também não tinham muitos profissionais nessa área. E eu gosto muito do lúdico, eu gosto muito da brincadeira, sabe? Da diversão. Então, eu acho que a gente pode aprender, mas de uma maneira leve. E eu queria trazer isso para essas crianças. Já estava tudo muito pesado. Eu falei, eu quero trazer um ambiente em que elas se sintam seguras. E qual a idade da sua filha? Hoje ela tem 11. 11 anos. 11 anos. Então ela estava com 9, eu acho, 8, 9 anos. E foi exatamente a idade em que você precisa de se socializar, né? Em que você precisa conviver com outras crianças. Então, justamente, trouxe muito prejuízo. Nesse momento aí, eu tenho... A minha estava com 5 anos. Então, eu penso o seguinte, com 5 anos, ela ter que aprender via telinha, né? Não ter amizades para ter que chamar atenção, Júlia, fica quieta. Todo esse impacto, eles não tinham mais, acabou. Aí rolou a preguiça, porque estava dentro de casa, rolou como é que fala? A desorganização, porque às vezes o pai e mãe, às vezes não, né? Sempre o pai e mãe, às vezes, deixa acontecer para poder aguardar o silêncio, né? É melhor, às vezes, a gente deixar fazer, porque o pai chega cansado. Eu tô falando que é o errado, né? Eu sei disso, né? Ela já me corrigiu disso. Mas a gente chega e fala assim, pô, tô tão cansado, isso aqui, quer saber? Vai, deixa ela lá. Deixa ela lá. Isso impactou extremamente, né? Não é demais, não, né?
E aí veio muita gente procurar? Sim, até porque na pandemia os pais estavam em casa, só que eles não estavam presentes. Exato. Então, Estavam trabalhando, de sim, qualquer eles estavam maneira. trabalhando, a criança não podia gritar. Foi pior ainda, porque o ambiente Exato. familiar virou um ambiente comercial. E aí as crianças não podiam brincar, não podiam assistir televisão alta, não podia... Às vezes, vocês acho que viram alguns vídeos em que os pais estavam trabalhando e as crianças invadiram ali o espaço, falando, fica quieto. Então, teve que mudar essa dinâmica. E aí, e uma coisa que eu falei pro meu esposo na época, eu falei, olha, hoje está sendo difícil para essas crianças na pandemia. O pós-pandemia vai ser pior. Pior ainda? Então, eu já estava projetando uma necessidade que que a maioria das cidades, vamos dizer assim, não estava preparada. Tanto é que hoje nós temos... Os psicólogos hoje estão com os horários lotados, porque a gente não tem atendimento suficiente, principalmente para crianças e adolescentes. E aí eu já estava projetando isso nesse pós-pandemia, porque elas foram obrigadas a ficar em casa e depois foram obrigadas a, de repente, voltar para a escola. E aí eu senti eu percebi isso imediato. Principalmente os novinhos que têm uma ligação muito forte com pai e mãe, o que aconteceu? Desvinculou deles. Então, peraí, eu tenho meu pai com a minha mãe ali, eu tô agarradinho De com repente eles, de some, repente vai agora embora, tem que pôr de e novo ainda pra rua tem de que ir novo. pra escola ainda. De repente. E mais uma questão. Não, filho, a gente vai ficar em casa porque a gente tá seguro, porque tá tudo bem, a gente vai ficar protegido. De repente, não, amanhã você vai pra escola. Eu falei, peraí, Ué, mas eu não mas tô é me a sentindo segurança. seguro ainda. É. Então, então a criança, ela tem o tempo dela pra tudo isso. Isso impactou muito na educação? Sim. Educação que eu digo não é educação aquela de casa, não. É escolinha escola. mesmo. Olha, nós tivemos muitos prejuízos na alfabetização. O que aconteceu com meus pacientes pós-pandemia? Eu tive alguns pacientes com 8 anos, por exemplo, que não sabia ler e escrever. E aí eu falei, olha, que estranho, né? A criança tem 8 anos e não sabe ler, tem alguma coisa errada. Por isso que hoje na clínica nós somos em 5 profissionais. Eu chamei uma neuropsicopedagoga para trabalhar junto comigo. Na verdade, são 2 hoje na clínica, 2 neuropsicopedagogas. Por quê? Para poder auxiliar na questão da aprendizagem, que Vai foi prejudicada identificar também, ali, né? que não é a minha área. Então a gente conseguia trabalhar a questão do comportamento e a questão da aprendizagem, né? No mesmo lugar. As duas coisas. Porque né? realmente os prejuízos foram grandes. Na alfabetização, principalmente. No ensino da matemática. Por que na matemática? Porque a matemática ela tem uma continuidade. Então, você perdeu alguma coisa lá atrás, você não vai conseguir Não vai ir pra fazer lá na frente. frente. Então, muitos prejuízos da matemática. Então, a gente, né, infelizmente, elas vivenciaram toda essa situação. Outros prejuízos, igual você falou, Alisson, ansiedade de separação. Porque elas estavam muito perto da família, de repente foram para a escola, e essa ansiedade e medo, porque o medo e a ansiedade estão muito associados, aumentou muito nas crianças. Aliás, você podia explicar um pouquinho mais pra gente, doutora? O que é essa ansiedade? Tipo, a ansiedade que nós adultos temos é muito diferente do que a criança tem? Explicar um pouquinho essa ansiedade, porque às vezes quem está assistindo fala assim, olha, será que meu filho está nesse caminho? Eu nunca notei isso. Então, acho que seria legal você definir para a gente, para a criança, o que é a ansiedade, né? E como é que ela reflete isso no dia a dia para ela poder identificar uma mãe aí hoje. Perfeito. A gente, às vezes, confunde ansiedade com impaciência. Então, aquilo que a gente fala, estou ansioso para o meu aniversário, é mais uma impaciência, porque você quer que aquele dia chegue logo. Tá. Quando que a gente percebe que a ansiedade está além do normal? Quando ela traz algum prejuízo para a criança. Então, ela não está dormindo, ela tá, às vezes, com dor de barriga. A criança, ela não sabe verbalizar. Ela não vai falar, estou ansiosa. Ela vai falar, estou com dor de barriga. Eu não estou passando bem. Então, ela vai trazer algumas questões. Eu estou doente. Né? Então, a gente pode ver que são formas dela expressar que tem alguma coisa errada. Então, por que quando a gente percebe que é uma ansiedade patológica, que a gente chama, quando está trazendo prejuízo além, a gente está vendo que está além do normal. Então, está trazendo muitos prejuízos para a criança, qualquer patologia. Quando é que a gente percebe que precisa de ajuda? Quando está trazendo prejuízo. E aí a gente percebe que a gente precisa de algo para poder minimizar esses prejuízos, e aí sim a gente vai trabalhar essa criança. Por que adulto e criança é diferente? Porque a criança não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Associar, né? Fazer alguma... Ah, não, será que eu tô ansioso ou tô preocupado? O adulto, ele raciocina, a criança Mais não tem essa... Mais ou menos. Não, mas Eu não raciocino. Mas a gente tenta falar assim, nossa, não, hoje o dia tá embaçado e tal,
Nossa, eu tô ansioso. Então você ainda consegue Não, mas olha que né? legal o que você falou. No cérebro humano, a gente tem, bem no meio do cérebro, a gente tem uma função chamada amígdala cerebral. Não é a amígdala, né? É outra amígdala. Da goela. Isso, é a amígdala dentro do cérebro. Pra que serve essa amígdala? Ela serve pra regular as emoções. Então, quando eu tô muito nervoso, a gente fala na clínica, a gente tá um nervoso de 1 a 5. A gente ensina para as crianças. Como é que tá o tamanho da sua raiva? De 1 a 5. Ela fala 1000. Você já vê que tá muito. Fala, não, essa raiva aqui tá uma raiva 2. Então a gente já consegue medir qual é a intensidade da raiva dela. Essa amígdala cerebral serve exatamente para isso, para regular emoções. E aí você fala assim, poxa, você tá com uma raiva 5, vamos diminuir ela para 2? A gente tem algumas técnicas na clínica que vai ensinar essa criança a diminuir essa tristeza, essa raiva, essa ansiedade. Certo. Só que a amígdala cerebral, ela não está pronta ainda no cérebro da criança. Para você ter uma ideia, o cérebro infantil, por que a primeira infância é tão importante? O cérebro infantil do 1 aos 6 anos, do 0 aos 6 anos, é a fase em que o cérebro mais vai se desenvolver. A gente nunca vai ter uma mudança tão significativa como do 0 aos 6 anos. É ali que forma o caráter, é ali que forma a personalidade. Por isso que eles falam que com 7 anos o caráter... O caráter tá mais formado, exatamente. Esse é o período, né? Essa é a explicação da neurociência, porque a neurociência fala o quê? Que nesse período é onde as conexões cerebrais são extremamente intensas e ele tá ali criando conexões. Então a criança não... Você fala assim, não chora. Por que para uma criança de 3 anos você vai falar não chora? Ela vai falar, poxa, eu vou fazer o quê então? Ela não tem... o cérebro dela não está preparado. Engole o choro. Então, peraí, ao invés de falar... Uma dica, né? Ao invés de falar engole o choro, fala assim, o que está acontecendo? Me explica. Respira, né? Acalma e me explica. Qual é o problema? O que está acontecendo? Acontece que a minha irmã me bateu. Então, peraí, se a sua irmã te bateu, a gente vai resolver e a gente vai tentar... porque ela sozinha... O cérebro dela não está preparado para poder fazer uma análise dessa emoção, dessa situação e regular essa emoção. Ela não consegue. Então, às vezes, a gente cobra coisas das crianças que a gente... Por que fala assim, mas na época meu pai olhava para mim, eu já ficava quieto, mas era por medo. Se você quiser que seu filho te obedeça por medo, o caminho é esse. Realmente funciona. Mas existe ali todo um tempo da criança para você poder fazer da maneira correta, de uma forma que ele não tenha medo, mas ao mesmo tempo consiga se regular. Isso pode causar traumas também. Pode. Nesse engole o choro, nessa pegada toda. Pessoas que não se expressam, que têm dificuldade de falar o que sentem. Porque lá na infância já foram induzidas a fazer isso. Você não pode chorar. Esses dias mesmo, a mãe falou para um pacientezinho meu, falou, olha, não chore porque você é homem. O menino passou por uma situação extremamente traumática, onde ele tinha todo o direito de chorar, e foi falado pra ele, não foi a mãe, desculpa, foi o pai. O pai chegou pra ele e falou, você não vai chorar quando você tiver algum problema, porque se você é homem, você tem que ter atitude de homem. Então essa criança foi pra clínica, chorou muito. Aí depois que ele chorou, eu falei, não, peraí, então agora a gente vai... O menino tem 10 anos de idade. Eu choro muito. Eu choro. Eu também sou meio manteiga, viu? Eu choro assistindo novela, assistindo filme. Se eu ver alguém chorar, eu choro. Eu sou desse jeito, sabe? Eu expresso assim. Agora imagina quando você tem um trauma, né, que foi significativo pra você e que te deixou extremamente triste. Por que você não pode chorar quando isso acontece? Então... Essas crianças, no futuro, provavelmente... Esse pai provavelmente foi privado de se expressar. Agora, eu vou deixar meu filho chorando? Não. A gente vai ensinar ela a regular a emoção. Eu até vou contar um caso de um paciente meu de 3 anos. Ele não sabia se regular. Não sabia se regular. Eu até tô com uma suspeita de diagnóstico dele, mas até então ele tinha uma raiva extremamente desproporcional. Outra questão, quando eu sei que a raiva do meu filho é patológica? Quando é desproporcional. E não é só do filho, não, do adulto também. Certo. Quando a gente sabe que existe um transtorno de humor, por exemplo. Uma coisa é você me bater porque eu te bati. Outra coisa é você me bater porque você não gosta da cor da minha blusa. Então você fala, poxa, mas não faz sentido, é desproporcional. Então tem alguma coisa errada. Você não tem... Se você foi provocado e você reagiu, não deveria. Não deveria mais. Tem um porquê. Explica, agora, não justifica. Do nada o cara vai lá e ofende, bate e tal, isso é um... E essa criança tinha esse descontrole. Então, por exemplo, às vezes ele falava assim, eu quero brincar com essa caneta. Falou, não, mamãe tá trabalhando com essa caneta, agora você não vai brincar com ela, vamos brincar de outra coisa? Ele ficava 40 minutos chorando sem parar. Nossa. Por conta de uma coisa pequena. Então, é desproporcional. E aí, o que ele foi? Pra clínica e a mãe falava, não sei o que fazer. E realmente era difícil de trabalhar com ele. Ele chorava o tempo todo. Ele não aceitava. Não aceitava autoridade, não aceitava passar a mão na cabeça, não aceitava nada. Eu ofereci 3 anos.
3 anos? 3 anos. Então pensa, como que uma criança de 3 anos, pela neurociência, não consegue se regular sozinho. Então o que eu falei para a mãe dele? Olha, a gente vai ter que ensiná-lo a se regular junto com ele. Então, eu vou fazer isso aqui na clínica, junto com você e ele. E em casa, você vai fazer junto com ele. Então, vamos lá? Vou pegar uma ferramenta que vai ensinar o seu filho a diminuir a raiva. Então, eu fiz lá uma ferramenta que ensina ele, tão bonitinho, até posso falar, chama Pote da Calma. Então, a gente faz um potinho cheio de glitter, aí coloca lá o nominho dele. Então, eu falei, toda vez que você ficar muito bravo, você vai balançar o Pote da Calma e você vai ver que os pensamentos ficam todos bagunçados. E aí você vai esperar o glitter abaixar no potinho e você vai ver que seus pensamentos vão acalmando junto com ele. Ensinei, isso é muito legal. Legal, né, cara? Eles amam, eles levam pra escola. Eles falam assim, mamãe, eu vou fazer um pote da calma pra você. Porque todo mundo precisa de um pote da calma. Fantástico. O meu era um barril. Essa foi uma das ferramentas. A gente ensinou, acho que foi 5 ferramentas que eu ensinei pra ele. Esse menino de 3 anos mudou de uma forma que vocês não acreditam. Ele estava no aniversário dele, uma amiguinha dele fez uma coisa que ele não gostava. O que ele fez? Ele foi correndo pegar uma ferramenta para ele calmar. Ele sozinho. Por quê? Porque a gente já tinha feito junto com ele. Eu já tinha feito com ele, a mãe já tinha feito com ele. E a gente já tinha explicado para ele que quando a raiva dele tá 5, ele vai lá correndo, pega uma ferramenta e usa. E ele começou a se regular sozinho, mas com a nossa ajuda. Sim. Porque o cérebro dele não tá preparado para fazer isso ainda. Não vai partir dele não. jamais. Eu vou dar um fato que aconteceu com ela e com a Júlia, né, a nossa filha. Ela conseguiu, em poucos dias, tratar 2 problemas. Mas era um problema muito sério, medo. Ela tinha medo, você sabe disso. Sim. Ela tinha medo absurdo. Não podia, nossa, se tivesse um escurinho no cantinho, ela já não chegava. Eu achei massa que ela criou um esquema didático que ela dividiu e pediu para a Júlia, eu não lembro muito bem, mas você me explica, pediu para a Júlia colocar o que ela tinha de medo no papel, para mostrar. Por exemplo, você vai escrever o que você tem medo. Sim. E você vai jogando aqui no papel para você depois descobrir o que é fantasia e o que era medo de verdade. Cara, 100% era fantasia. E, infelizmente, foi duro para mim, mas eu tive que contar uma fantasia que não existe para nós, mas porque para criança existe, que é o Papai Noel. Porque ela não sabia distinguir o que era fantasia e o que era verdade. Peraí, a fada do dente chegou aqui, então existe fada do dente, não existe? Existe, filha. Existe Papai Noel, não existe? Existe. Então tá, então como que eles entram aqui dentro e o monstro não? Agora você tá falando para mim que o monstro não existe. Minha nossa. Aí nós tivemos que, infelizmente, contar para ela, não, peraí, eu vou te contar uma coisa. Mas ela ficou triste. Papai Noel não existe assim como você pensa. Quem paga as contas aqui é o papai. Mas, cara, às vezes a gente cria um dogma que fala, né, daquela situação e tipo assim, cara, hoje a Júlia... Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Tchau, beleza. Entra lá e ela entendeu que, peraí, naquela janela só entra se for físico. Não entra nenhuma mágica entre aquela janela. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, como não tenho filhos, eu não vou ter essa percepção. Mas, assim, o quanto é personalidade da criança e o quanto é educação? Porque, como pais, né, a gente sempre brinca assim, os pais, eles querem tentar acertar, mas eles erram. Erram tentando acertar. Como qualquer um erra. Mas o quanto é o erro do pai e o quanto é a personalidade da criança? Tem criança que é mais medrosa, tem criança que é mais corajosa, mais explosiva, mais, né, como são... cada um tem uma personalidade. Então, existe essa mensuração, tipo assim, não, quem está realmente prejudicando é o pai, ou não, o pai está tentando fazer certo e é uma personalidade. Fala um pouquinho pra gente dessa diferença aí. Nossa, perfeita a sua pergunta. Eu posso ficar 3 horas falando sobre isso. Beleza. O podcast não tem hora pra acabar. Né? Mas vamos lá. Existe uma predisposição genética. Eu, por exemplo, eu sou ansiosa. Então, a minha filha já tem uma predisposição. Tanto é que na pandemia, ela teve crise de ansiedade. Por quê? Porque ela já tem uma predisposição genética e um ambiente reforçador, que foi a pandemia. Mas então quer dizer que eu sou muito nervoso, meu filho também vai ser nervoso? Não necessariamente. Existe uma predisposição genética, mas também existe um ambiente reforçador. O que a gente chama de fatores de risco.
Então, vou dar um exemplo que aconteceu com um paciente meu. A gente não tem problema falar, que a gente não vai citar nomes nem nada, claro. mas eu acho que São é muito cases, né? rico para a gente poder exemplificar. Então, tinha um paciente meu que ele foi criado com todo amor e carinho, num ambiente familiar, vamos dizer assim, adequado, uma mãe muito amorosa. E ele estava tendo um comportamento extremamente aversivo. Ele batia em todo mundo, batia em homem e mulher, seja quem for, tinha 10 anos já. Ele desafiava a autoridade, ele não respeitava ninguém, não respeitava professor, não respeitava ninguém. E a mãe dele falou, meu Deus, aonde eu tô errando? Aonde eu tô errando? E aí, comecei a investigar, né? Porque tem que partir de alguma questão. Sim. E aí, um dia, eu perguntei pra ela, como é que era o seu esposo na infância? Porque ela eu já conhecia, o esposo eu não conhecia. Aí ela falou, igualzinho ele é. Caraca. Só fala isso depois que eu pergunto, mas tudo bem. Eu falei, ok. Então já existe uma predisposição genética. Sim. Aí eu falei, e como é que ele é hoje? Ele falou assim, nossa, ele mudou muito, porque depois que a gente casou, ele viu que precisava mudar, e aí ele mudou muito. Mas ele ainda defende que bateu, levou. Esses dias ele foi no jogo de futebol do meu filho, ele fez ele bater no menino, falou, vai lá e bate nele. Ele te bateu, você vai lá. Pegou o braço do menino, ele obrigou o menino a bater nele. Pô, então, é assim, educação. ainda tinha um ambiente reforçador do pai, que é a referência da criança. Sim. Então, o que a gente teve que trabalhar? Esse pai, porque aí a gente caminhou o casal para uma terapia de orientação parental, que a gente também tem na clínica. Então, porque o que eu tenho hoje na clínica? Uma psicóloga que trabalha só com orientação parental. Porque a gente não adianta trabalhar só a criança. Como que eu vou falar, poxa, você precisa ter regras, você precisa obedecer essas regras, porque você vai ter vantagem nisso. Se o tempo, eu como psicóloga, atendo ele uma vez por semana, e o pai tá reforçando isso todos os dias. Ele estraga todo o seu trabalho com o filho. Exatamente. Se ele não tiver consciência. Nós falamos isso em off agora há pouco. Né? Sim. Acontece muitas vezes. A gente, você acaba sendo psicóloga de tudo, né? Da criança e dos pais, e dos né? pais. E aí a gente tem... Às vezes eu trabalho os pais um pouquinho na própria terapia, como aconteceu, por exemplo, na clínica a gente tem... a gente tem, assim, uma dificuldade dos pais de trabalhar com as crianças. Então, eles levam para a clínica, às vezes, para fazer coisas que os próprios pais deveriam fazer, mas eles não sabem como. Porque é uma geração diferente, né, gente? Não dá pra gente falar assim, eu vou dar a mesma educação que eu tive para os meus filhos hoje. Não dá para fazer isso. Não dá. Porque é outra geração. Sim. Antigamente, a gente falava de uma geração a cada 100 anos. Hoje, a gente fala de uma geração a cada 10 anos. Nossa, Então, Muito rápido. pela primeira vez na história do mundo, nós temos 5 gerações vivendo juntas. Pela primeira vez na história. Nossa, eu até arrepiei agora. Por isso que esse fusível solto, viu? Por isso que vai Tem dar tantos BO. conflitos. Não tem como. Porque antes você educava seu filho do mesmo jeito que o seu pai, porque o ambiente era o mesmo, a forma de viver era a mesma. Você imagina hoje, vivendo 5 gerações diferentes numa mesma casa. Não, e ainda depois da pandemia. Que o mundo inteiro mudou muita coisa. Então, uma criança dessa para... Mas peraí, volta lá na história do futebol lá. Ok. O pai ensinava o filho a dar uns tapas no amiguinho. Isso. E o que vocês foram identificando? A gente fechou o diagnóstico de transtorno de conduta. O que seria o transtorno de conduta? É um transtorno... ele começa no TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, que são crianças que desafiam autoridades. Ela não aceita autoridade. É patológico. Então, você vê, não é simplesmente uma coisa... não quero fazer. Não. Ele faz questão de fazer o contrário do que você diz. E isso causa prazer nessa criança. Então, a gente fechou o diagnóstico do... Por que transtorno de conduta e não TOD? Porque o TOD geralmente é diagnosticado com crianças mais novas. E quando começa na fase do pré-adolescência, já passa para um transtorno de conduta, que tem vários riscos, como... Acho que tocou a campainha. Será? Eu não ouvi, mas dá um confere. Vou dar uma conferida. Vai falando aí. Não, que o rango está chegando. Eu espero ou pode continuar? Não, vamos embora. Aqui a gente não para. Agora deu até deu até uma água na boca. Vai chegar aí. Então, por que o diagnóstico hoje é importante? Por conta da gente entender como trabalhar com essa criança. Uhum. Então, aí, depois do diagnóstico, começamos a trabalhar a criança e os pais através da orientação parental. E aí, sim, a gente conseguiu alcançar os resultados esperados. Mas você vê, nesse caso, então, foi a minha relação à minha pergunta, a criança já tinha uma predisposição a ser assim, porque carregou do DNA do pai, digamos assim, que já era que tem, né, essa personalidade, e ainda foi incentivada, né, pelos próprios pais, ou mais no lado do pai, né, a ele ter esse tipo de reação. Então, você falou dessa questão do pai também ter que aprender a mudar muita coisa. Sim. E acho que esse conflito de gerações, como você falou, 5 gerações,
É muita coisa se a gente pegar o mais antigo lá para o mais novo hoje. Que é a geração alfa. Talvez o bisavô dessa criança, né? Sim. Como é que nesse meio todo aqui isso vai ser compreendido? Né? Como é que talvez assim, a falta de muita criança, de adulto também, de respeito com o idoso. Será que vem por causa desse conflito de geração? Assim, antes você falou, era quase que militar o negócio. Também havia os outros extremos, né? Sim. Mas também será que não afrouxou demais? O que você sente assim hoje de uma criança que vem dessa geração, poxa, de 5 gerações depois ali? A gente vê que algumas coisas realmente mudaram para melhor. Então, por exemplo, quando eu dava aula na universidade, que lanche bonito, hein, gente? Opa! Desculpa até perdi o raciocínio aqui. Não, a gente volta, não tem problema. Não. Eu tenho ouvido, então na hora que eu vi que era comida... Cara, ele ouviu mesmo. Coisa boa. Aliás, vamos agradecer o iFood, né? O iFood chegou aqui, a gente já tinha feito o pedidinho, chegou rapidão. E quem que tá vindo hoje? Point do Café. Point do Café. E Danilão, obrigado, hein, Danilão? Vamos, mandou coisa boa pra gente ver aqui. Que tem hoje lugar pra nós gostoso aqui. lá. Não, mas assim, podemos continuar. Então, assim, essa diferença das gerações, né? Muita coisa se é boa, mas muita coisa se perdeu. Se eu te falar que, às vezes, em uma sessão na clínica, eu trago mãe e filha para ensinar a lidar com gerações diferentes, você acredita? Eu trago a mãe e a filha e falo, olha, a sua geração é assim, assim, assim. A geração dela não é. Ela não entende. Vou dar um exemplo. Eu tinha um aluno que ele não entendia o que era hierarquia. Porque antigamente você tinha... Lembra quando nas empresas tinham vários andares? Sim. Aí a linha de produção ficava lá no subsolo. A cobertura. Lá em cima. A cobertura ficava... O presidente da empresa. Por quê? Era toda uma hierarquia para você subir de andar, aliás, né? Hoje mudou, né? Hoje, como é que... tudo... Como é que são as empresas, as startups, por exemplo? Tudo em baia. Você pega uma mesa comprida. Senta todo mundo junto e troca ideia. O presidente está aqui e o estagiário está ali. Então, o que esse aluno meu falava? Ele falava assim, por que eu tenho que passar por fulano, fulano e fulano se eu quero falar com fulano? O quarto. Pois é. Ele não entendia qual que era a lógica de hierarquia. Eu falava, olha... Não tem muita lógica. Então, pra gente não tem. Só que pra essa época... porque eu demorei muito pra chegar aqui, porque foram 20 anos pra chegar nessa posição, o que hoje não acontece. Então, na cabeça dele, ele não conseguia entender. Então, muitas coisas na cabeça das crianças... A minha filha... O primeiro livro que a minha filha ganhou, ele contava a história sozinho, o livro. Então, ela abriu o livro. Era uma vez. Né? Já contava a história. Sim. Aí, quando ela fez 1 ano, eu dei uma Bíblia para ela. Ela abriu a Bíblia e fechava, abria, fechava e fez uma cara de cadê a história que eu não tô? Eu falei assim, não, filha, esse livro é outro jeito de você entender. Então, por quê? Porque o primeiro acesso a um livro já foi um livro interativo. Então, na cabeça deles, você fala, lê um livro, para eles é muito pesado, é muito difícil, porque não é a realidade. Pronto, né? Então, assim, não estou dizendo que a gente não deve investir nas crianças com relação a livro. Pelo contrário, minha filha, graças a Deus, lê muito. Mas é a forma de a gente trabalhar isso. A gente precisa trazer qual é a realidade deles e como que a gente vai fazer ele entender que isso é importante. Não vai ter a mesma importância igual que teve pra gente, porque a gente só tinha livro pra fazer trabalho de escola, não era? Lembra da Barça? Não tinha Google, não tinha nada disso. Não tinha nada, era Barça. Barça escrito à mão. Escrito à mão. Eu escrevi uma vez 40 páginas escrito à mão. Mas pra eles isso não é a realidade deles. Então, às vezes, na clínica, eu trago os pais e eu falo, olha, já aconteceu o contrário também, de eu falar pros adolescentes. Olha, sabe por que o seu pai acha isso? Porque lá atrás ele viveu isso. Aí ele fala assim, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Então é por isso que ele age dessa forma. Agora eu entendo meu pai. Aí o pai, agora eu entendo meu filho. Agora eu entendo meu filho. Por quê? Porque é uma geração... É um conflito de geração. Exatamente. Né? E se for considerar, vamos lá, pegar os últimos 10 anos... acho que principalmente assim, quando ficou mais forte a questão do smartphone, né? A própria internet expandiu demais. Vamos pegar esses últimos 10 anos aí. O mundo evoluiu absurdamente. Nossa. Né? O acesso às informações, tudo na palma da mão. Então, facilitou nossa, demais, uma criança de 10 anos e alguém que não passou por isso, só em 10 anos já mudou muita coisa. Né? Na velocidade e tudo, né? E aí isso causa conflito. Exatamente. Dentro de casa, né? E a gente não é a gente aceitar tudo. Igual você falou, poxa, passou algumas coisas do limite? Sim. Passaram, Sim, principalmente o uso de telas. Né? O que os profissionais falam hoje? Até os 3 anos de idade, 0 tela.
Isso nunca acontece. Isso é muito difícil. Então, Só que tudo bem, de repente não vai ser 0 tela, mas de Mas o repente, mínimo possível. será que 5, 6 horas por dia? É Sabe? aquele ditado, né? A gente erra igual a pergunta dele mais cedo, né? Ou seja, lá vem ela de novo. Faz o seguinte, dá o celular na mão dela, Sim. né? É a nova babá eletrônica, né? ou tipo, só come se estiver assistindo desenho. Sim. Eu, como não tenho filho, é difícil julgar isso. Porque Mas dá menos criar trabalho. não é tão fácil, obviamente, né? Não é fácil. Mas aí você fica pensando assim, não, mas eu não consigo... se ele não assistir o tablet enquanto ele come, ele não come. Ele não come, Aí no desespero de fazer comer. Aí Nós ele também precisa temos comer. na clínica uma terapeuta alimentar. Você acredita? Uma existe isso terapeuta também? alimentar. Sim, ela ensina exatamente a comer. Comer frutas, legumes, crianças que têm sensibilidade, autistas têm Precisamos de lá. terapia Não, nós alimentar. comemos tudo. Aí ao contrário. Gente, come demais. Para de comer, né? Como criança A comendo. terapeuta alimentar ensina crianças a comerem certo, o que é muito legal. A dessensibilizar a criança com relação a frutas e legumes. A minha filha, por exemplo, ela tem muita dificuldade de comer fruta. E assim, como que antigamente se fazia? Come essa fruta. Enquanto você não terminar de Enquanto comer, você não não sai. sair, a Cristian chora, esperneia. É difícil, porque às vezes a gente acaba fazendo isso mesmo, que foi o jeito que a gente aprendeu. Sim. Mas tem outras formas de fazer a criança gostar de fruta. Então é legal a gente ter opções, saber que existem opções para a criança gostar de uma coisa sem você precisar apelar para algumas situações. Então isso é muito legal. Eu tô dizendo que tem, não é só porque, gente, quero chamar atenção para a clínica, mas é para saber que Não, mas você existem. tem que falar o que faz, o que Né? existe, O que existe, o que está disponível pra Sim. gente. Posso voltar um pouquinho no menino do Pode. futebol? Volta. Bom, respondendo também a sua pergunta sobre predisposição genética e ambiente reforçador. Sim. Por que é importante criar esse ambiente, fazer terapia na infância? A infância, ela possui uma plasticidade cerebral. A criança, né? Ela possui... O que isso quer dizer? Que o cérebro, ele aprende mais fácil. Uma esponjinha. Porque ele está crescendo. Então, se ele está crescendo, ele está fazendo conexões cerebrais o tempo todo, principalmente na primeira infância, e até os 18 anos, até mais um pouquinho, a plasticidade cerebral ainda existe. Então, ela já tem o cérebro ainda está em crescimento. Depois de adulto, o cérebro engessa mais. Então, não é que não aprende, é que demora mais para aprender. Como vocês podem... vai tentar aprender inglês agora com 40 anos de idade, né? É difícil. Agora, você ensina inglês para uma criança de 5. Pega rapidinho. Eles aprendem assistindo tudo desenho. que você acaba ensinando, pega rápido. Só que, o que a neurociência também diz sobre esse cérebro? Quando você cria uma estrutura no cérebro infantil, ele cria uma cicatriz. Ele guarda essa informação. Então, uma criança que tem uma predisposição a ser ansiosa, se você trabalhar isso na infância, essa ansiedade não vai ser igual. Ela vai aprender a lidar com a ansiedade. O cérebro vai gravar essa informação, vai manter essa informação durante toda a vida dela. Quando ela chegar na vida adulta, que o cérebro engessar, ele já engessa com a correção que foi realizada lá atrás. Então tá. Então agora vem uma perguntinha bem massa que eu acabei de pensar aqui. Vamos dizer... Fica à vontade aqui, tá? Obrigada. Lá nos nossos tempos, dos nossos pais criando a gente, trauma... Não é que meu pai e minha mãe fez isso, mas a gente sabe que muitos fizeram, né? Trauma Sem querer, né? resolvia Sem querer. na correia, resolvia de uma outra forma. E aí... vamos falar assim, a forma que criava era de um jeito do que do jeito de hoje. Hoje, nós estamos descobrindo as nossas ansiedades, nós estamos descobrindo os nossos traumas, mas as crianças de agora, elas estão sendo tratadas de forma diferente. Será que daqui... Eu vou falar a minha idade, 43 anos. Será que daqui 43 anos, as crianças que estão nascendo hoje, elas vão estar pior ou melhor na sua visão? Nossa, que pergunta difícil. É pior e melhor, Os né? especialistas, eles não sabem. O que eles geralmente falam? Vamos ver. Quais serão os resultados? Porque não depende só da educação em si. Também depende do ambiente que ela vive. A questão da pandemia, por exemplo, ela mudou. Todo mundo, né? Todo mundo foi Radicalmente mudado. e rapidamente, né? Então, assim, a gente teve controle? A gente não teve controle. Então, é uma coisa que sai totalmente fora do nosso controle. Mas, eu, na minha opinião, né? Na minha opinião com relação ao que eu estudo, que eu estudei até hoje, nessa questão da autoridade
parental, isso está perdendo muito. Tá, As né? crianças não aceitam mais a autoridade dos pais. Isso é culpa das crianças? Não. Então, Claro. às vezes os pais, eles falam, mas as crianças de hoje são assim. Mas espera aí, quem está criando essas crianças de hoje? Não vamos colocar só a culpa nos pais, claro, porque tem um ambiente reforçador, mas existe um ambiente que também está influenciando essas crianças. Mas qual que seria o dever dos pais? Filtrar. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu faz umas 2 semanas na clínica. Eu pedi para a criança, eu tenho um curso de interpretação de desenho infantil. Então, às vezes, quando a criança não fala, tem criança que fala. Tem criança que deita na poltrona, fala, que é uma belezinha. Mas tem criança que não fala. Então, a gente, às vezes, pede para desenhar, porque o desenho traz muita coisa sobre essa criança. E ela fez um desenho, eu pedi para ela desenhar a escola. E no lugar da escola, um dos ambientes da escola, ela desenhou um objeto fálico, que é um objeto sexual. E, geralmente, quando a criança desenha um objeto sexual, quando ela traz isso no desenho, ou ela está sofrendo abuso, ou tem alguma questão ali que ela está sendo influenciada por isso. E eu conheci a família, eu falei, gente, não é abuso, né? Eu acredito que, vou conversar com a mãe, mas eu acredito que não seja. Por quê? Da onde que veio essa figura sexual no desenho de uma criança de 5 anos? E aí eu comecei a investigar eu mesma com a criança. Eu falei, olha, o que você faz nos finais de semana? Eu vou não sei o quê. E na escola? E que tipo de música que você gosta? Aí ela começou a cantar uma música extremamente sexual que a gente tem hoje, infelizmente. As crianças têm acesso a isso ao YouTube o tempo todo. E ela cantou a música pra mim. Eu fiquei chocada de ver uma criança de 5 anos cantando esse tipo de letra. E eu falei, é daí que tá vindo o objeto fálico no desenho. Tá, mas então ela viu isso pelo YouTube, então. O que aconteceu? Conversando com a mãe, porque a mãe fala, nossa, Juliana, mas eu tento privar o máximo possível. Só que no período da manhã ela fica com a avó. E, gente, os avós, fica aí a dica também, os avós não têm mais energia para ficar com essas crianças. E então, não tem, às vezes, muito conhecimento sobre a tecnologia. Alguns Sim. sim, mas a maioria não, né? Então, a criança está na TV, né? Na nossa época, a gente ficava na TV assistindo desenho. Hoje, eles ficam na TV assistindo qualquer coisa. Qualquer coisa. E o que ela estava fazendo? Ela estava entrando no YouTube e assistindo esses clipes de cantoras sexualizadas, né? E a letra da música tinha a ver com isso. E ela falou, nossa, preciso avisar meus pais que não pode deixar a minha filha assistir esse tipo de... Por quê? Vem de algum lugar, a criança não aprende nada sozinha. Tá vindo de algum lugar. Então, aí eu pontuei para ela, porque realmente ela estava se envolvendo com um conteúdo que não é apropriado para a idade. Sim. E isso estava prejudicando a gente estava vendo ali alguns comportamentos da criança que não estavam sendo adequados. E aí a mãe chamou a atenção da mãe e a mãe falou, não, preciso conversar sobre isso. Então, muita coisa está influenciada ali. E sobre o que eu falei, sobre esse desenvolvimento do cérebro dos 0 a 6 anos, cria cicatrizes tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente tem uma visão de mundo, se a criança consegue ter uma visão de mundo positiva, poxa, o mundo é seguro, meus pais cuidam de mim, eu estou segura dentro da minha casa, o meu ambiente familiar traz segurança, o mundo é seguro, ela vai criar essa visão de mundo, o mundo é seguro. Seguro. Agora, isso cria uma cicatriz de segurança. Agora, se ela passou por um ambiente instável, uma família instável, alguma situação traumática... Agressão. Isso vai criar uma cicatriz. Eu tenho até um exemplo disso. Eu vou aproveitar para deixar ela comer. comer. Doutora, precisa comer. Você pode comer aí, que eu vou agora dar um exemplo, viu? 2 até. Acho que é muito o pouco que a gente já se conhece aí de anos, né? De uns 2, 3 anos que a gente tá, né, convivendo. Algumas vezes você já chegou a falar para mim, Alisson, cara, tá louco, cara. Às vezes você se menospreza. Pô, você às vezes está se achando muito menos do que você é. E eu já escutei outras vezes. E eu tenho absoluta certeza que se às vezes avaliar no nosso histórico, com toda certeza alguma coisa, não foi culpa às vezes de ninguém, eu me sentia menos às vezes no lugar que eu estava, me sentia menos na forma que eu ficava. Então assim, olha para você ver o que eu aprendi. Eu gosto muito do Pablo Marçal. E ele fala muita coisa legal e tal. Uma vez, cara, olha para você ver, e eu sempre fazia isso com a minha filha. Por exemplo, papai, porque a gente trabalha com filmagem, eu trabalho com filmagem de casamento e tudo mais, então finais de semana a gente deixa muito a desejar a companhia com a criança, né?
E sempre que ela falava, papai, mas por que você vai? Eu falava assim, filho, papai precisa de ir para ganhar dinheiro, para pagar a sua escola. Papai precisa de ir para comprar dinheiro, para poder a gente, né, comer bem. Aí ela enxerga que trabalhar é uma coisa ruim. Cara. E eu aí, nessa palestra, o Pablo Marçal me puxou a orelha e falou só assim, olha, cara, você quer que a tua filha ache que trabalho é horrível? É. Você quer que fala que você é um bosta, desculpa o termo? Daí, olha só, todas as vezes que eu saía, que eu falava assim, tô indo filmar, ela falava assim, papai, vai lá. Aí ela vinha com aquela carinha e falava assim, você vai voltar rápido, viu? Ela me dando um ensinamento. Quando foi essa virada de chave, ela chegava e falava, vai papai, você vai ter que ir de novo. Eu falei, claro. Nossa, como é gostoso. Sabe por que eu vou? Ela, por quê? Porque o papai é o melhor. Porque as pessoas escolhem o papai porque ele é muito bom no que faz. É por isso que eu tô indo sábado. Porque tem um tanto aí que faz muito mais ou menos, mas eles escolheram o papai porque ele é o melhor. Aí ela, então você é bom. Então eu quero... Ela agora, cara, ela sempre fala pra mim, eu falo pra ela assim, olha como que mudou. Eu falei assim, você vai estudar pra ser médica? Ela, não, papai, eu vou estudar pra filmar. Ah, que gracinha. Então, tipo assim... Eu quero ser igual você. Olha só, olha como A que... referência. Então, tipo, pra ela, se ela lá no comecinho eu ficasse na mente dela que trabalhar com isso era ruim, de jeito nenhum que ela queria fazer o que a gente faz, ou às vezes nem estava afim de trabalhar. Hoje ela já tipo assim, quando é que eu posso ir? Sabe? Olha como que mudam as coisas, Sim. né? A psicologia, ela vai muito além do que a gente pensa, Por né? isso que eu falei, a forma com que você faz. Não é que não deve fazer, mas é a forma que eles entendem, ou senão eles não vão entender. Não vou entender. É. Aconteceu isso comigo. Quando eu ia trabalhar, eu dava aula à noite, e aí a minha filha chorava, né? Às vezes, quando eu saía pra trabalhar. Mas eu passava o dia todo com ela. E aí ela falava, filha, mas... Ela falava, mamãe, por que você tem que trabalhar? Eu falei, filha, pra comprar brinquedo. É a primeira coisa que a gente fala, mas, filha, pra comprar brinquedo. Ela falava, eu não quero brinquedo, eu quero você. Aí eu se agora, desculpa, né? vou dar agora. Assumo, né? Papão. Mas hoje, o que eu falo pra ela? Ela tá estudando de manhã. Eu tô tentando colocar os meus atendimentos mais no período da manhã pra ficar com ela à tarde, mas não tá fácil. Tô com a agenda... Graças a Deus, Graças né? a Deus, tô com a agenda bem lotada e eu não tô conseguindo horário disponível. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, filha, você tá vendo quantas crianças estão precisando de ajuda? Sabe o que a mamãe faz? A mamãe ajuda as pessoas. E se a Muito mamãe massa. não ajudar, as crianças vão ficar tristes, vão ficar sem ajuda, não tem ninguém para ajudar, tem poucas pessoas para ajudar essas crianças. Então, do mesmo jeito que eu te ajudo quando você precisa, quando você quer conversar, eu converso com você, outras crianças também estão precisando, tudo bem se você emprestar a mamãe para algumas vezes, eu ajudar essas crianças também que estão precisando. Então agora ela consegue entender. Tanto é que agora ela fala, eu vou ser sua secretária. Nossa. Agora chega na clínica, ela tá lá sentada na mesinha, me ajudando também. Porque ela viu o quanto que esse E eu trabalho é sou prova importante. Já atendeu você algumas vezes, já. né? Então, realmente, a forma com que a gente traz não precisa ser igual ao que a gente teve. Né? A gente pode fazer diferente. E hoje a psicologia está aí para poder nos ensinar como fazer. E a gente tem muitas técnicas, muitas formas diferentes de fazer, que vai trazer uma segurança para os pais e, ao mesmo tempo, uma forma diferente de ver a vida. Né? E o castigo, o que você me fala dele? Então, o castigo em si, hoje é o que é mais usado, né? Na psicologia, eu não uso o termo castigo. Então, eu vou dizer como que eu trabalho essa questão. Eu vou até dar um exemplo de uma paciente minha, que eu sei que vocês gostam de exemplo, porque traz a realidade, né? Traz. Bom, ela chegou, ela estava com crise de ansiedade e não estava indo para a escola. Imagina uma criança, ela estava com 9 anos na época, ela não estava frequentando a escola por crise de ansiedade. Então, assim, infelizmente, hoje a gente tem visto muito isso. E aí, depois, ela não conseguia fazer as tarefas em casa. Então, a gente começou a trabalhar com ela, ela começou a ir para a escola, graças a Deus, mas não fazia as tarefas de casa porque ela não queria. Porque é chato, né? Fazer tarefas de casa. Então, a primeira forma de trabalhar com ela foi com, a gente chama de reforço positivo. Então, eu falei, então, vamos fazer o seguinte, se você fizer as tarefas todos os dias... Que era uma coisa que ela já devia fazer, mas tudo bem. Se você fizer as tarefas todos os dias, de segunda a quinta, porque sexta não tinha tarefa, por 3 semanas você vai ganhar uma recompensa. Esse é o reforço positivo. Legal, hein? O que você quer ganhar? E como é uma família, né, que tem condições, fala, ela tá louca pra ganhar um patins. Eu falei, vamos dar esse patins pra ela. Então, por 3 semanas, ela tem que fazer a tarefa da escola. Só isso.
Passadas 3 semanas, ela não fez a tarefa da escola. Aí eu falei, por que você não fez? Ah, é porque eu não tô acostumada, porque eu não tinha que fazer, agora tem que fazer, e eu não quero, tal. Eu falei, ok. Ela falou assim, não, mas pode fazer de novo, que agora eu vou ganhar o patins, agora eu vou começar a fazer. Você já perdeu. Perdeu a oportunidade. É. A partir de agora, nós vamos fazer outro tipo de atividade que chama-se reforço negativo. Se você não fizer as tarefas de casa, você vai ficar sem celular. Pergunte se ela fez as tarefas. Fez. Acabou o problema. O celular é mais importante que o patins. Mas talvez é porque ela usou o negativo, né? Só que a criança que controla. Então, eu faço um quadrinho. Tô entregando aqui minhas ferramentas, tá, gente? A gente faz um quadrinho. E aí, a gente pega um personagem que ela gosta, recorta. E eu falo, quando você fizer a tarefa, você vai lá e coloca o teu personagem no quadrinho. Se esse quadrinho tiver todo... Eu não sei se eu cheguei a fazer com a Júlia isso. Você fez. Aí, se o quadrinho A Júlia tiver todo... Ela trabalha só com negativo. Ela não rola positivo. Mas a gente tenta o positivo primeiro, porque às vezes dá certo. Quantas vezes eu chegava pra ela e falava assim, se você comer, você ganha Ganha isso. tal coisa. Se você comer, papai vai fazer isso pra você. Não funfava. Agora, se... Seguinte, se você não comer, eu vou fazer isso. Eu vou tirar, igual você falou, 1 semana sem celular. 1 semana. Papai, o que é 1 semana? Vou te contar. É 1, 2, 3, 4. Nossa, é muito. Pá, Pensando rápido. bem, é porque o que a gente está ensinando é ação e consequência. Né? Então não é assim, nossa, eu vou deixar de castigo e vai ficar no cantinho do pensamento 1h30 no quarto escuro. Tem formas de fazer. Então, a gente tenta o positivo. A primeira coisa que eu tento é positivo. Funcionou? Ótimo, você ganhou teu filho. E o quarto escuro não vai resolver nada, né? Se for Você vai deixar mais traumatizado, mais né? trauma. Aí cria Principalmente insegurança. criança. Eu vou dar um outro exemplo aqui que é meio tosco, mas é porque eu já fui dono de pet shop, então eu tenho uma malícia com animal. E é ruim eu citar isso, que às vezes tem mães que vai falar, nossa, comparando meu filho com um animal. Não, é engraçado, mas até com o próprio pet. É assim. Se de repente você chegar com um pet e fazer ele, por exemplo, ele não come, você vai lá e você tira o potinho dele e guarda, volta de novo. Não come. Você tira o potinho dele e volta na terceira vez, cara, ele vai comer. Então, olha pra você ver como que a psicologia é até, né? Nós tivemos uma profissional aqui que era da psicologia animal. Psicologia animal, legal. foi muito legal. Muito legal. Legal. Então, você vê o que é a psicologia. Então, é isso exatamente, o negativo, são ferramentas, né? E eu só queria dar um adendo ainda mais, que eu falo muito. Fala muito, velho. Mas um adendo ainda mais que eu queria dizer é o seguinte. Com todo esse processo da pandemia, nós pais não temos esse profissionalismo de vocês. Então, olha só que linha a criança teve que ser tomada. Tipo assim, faz a tarefa aí, depois nós vê. Aí, aquela paciência. Olha como é a diferença do profissional, né? Eu quero exemplificar isso, porque tem gente que acha, às vezes, caro, né? Ah, não, vou pagar a psicóloga, não. Eu dou o meu jeito aqui. Olha, gente, eu vou prova viva, viu? A Júlia, antes e depois. Nossa, Coisa muita boa. coisa. Isso é muito bom. É. E isso não tem preço, Não, né? não tem. E a gente tem as ferramentas apropriadas para trabalhar com a criança exatamente porque a criança não entende como a gente entende. A gente tem que chegar no mundinho dela. E outra, cada criança é de uma forma. Então tem criança que vai falar, tem criança que não. Eu tenho uma paciente minha que ela só conversa comigo através de algum bonequinho, através de um personagem. Então a gente tem lá vários fantoches, a gente tem os ursinhos de pelúcia. Ela só conversa comigo através de um ursinho de pelúcia. Eu pergunto assim para ela. Você ficou triste com o seu amigo? Eu não, o sapo. Aí ela pega o sapo, aí eu vou conversar com o sapo. E é muito legal, porque, nossa, olha. entendeu? Ela só conversa com a outra forma. lúdico, né? Com o lúdico. E aí a gente vai descobrindo, tem criança que só conversa através do desenho. Tem criança que conversa mesmo, só através de jogos. Então a gente tem os jogos específicos. A criança, às vezes, pré-adolescente, 9, 10 anos, ele chega e fala assim, hoje eu não tô afim de falar. Aí eu falei, não vamos falar não, então vamos jogar? Vamos. Aí a gente pega o jogo, o que ele vai fazer no jogo? Falar. Só que ele não percebe, porque se ele não falar, ele não vai andar com o peão dele, ele quer ganhar de mim. Então ele vai querer falar várias coisas para poder andar mais rápido no jogo. E então aí você vai arrancando as informações. Então, Exatamente. tá explicada aquela pergunta, né, que a gente já ia fazer. Se, na verdade, na terapia, os pais devem enxergar você só, tipo assim, ela tá com tanto de brinquedo aqui, põe meu filho pra brincar e depois, tipo, me cobra, né? Aliás, o que faz parte da terapia? Né? O que é isso? Vou lá, larga a criança, ela fica... Não sei o que acontece. O que acontece, o que é, qual é o processo? Eu vou dar uma dica na hora de escolher um profissional de psicologia. Olhe os resultados. Porque se ele tá brincando e não tá dando resultado nenhum,
Então, tem alguma Tá coisa só brincando, errada, não tá só tá brincando rolando. mesmo. Porque pode acontecer. Agora, poxa, ela tá brincando, mas meu filho melhorou. Em 3 sessões já tá outra criança. Tá dando resultado? Então, ela tá trabalhando com processo terapêutico. Essa é a grande diferença, os resultados. Mas toda criança tem o mesmo resultado? Não. Tem criança... Uma vez, uma paciente, eu atendi ela uma vez. Ela tava com medo de dormir sozinha. Uma sessão. Ela falou, Juliana, já entendi. Ela estava com 8 ou 9 anos na época. Acabou. Uma sessão, ela ficou... Outra pessoa... Acabou o medo dela. Falei, gente, que rapidez, né? Que legal. Mas tem criança que vai demorar 2, 3 meses. Porque as experiências são diferentes. Sim. Mas mesmo que demore 2, 3 meses, aos poucos a gente vai vendo o resultado. A gente vai vendo ferramentas que vai trabalhando em casa. Por que lá na clínica a gente tem ótimos resultados, graças a Deus? Porque a gente trabalha junto com os pais. Então não é só na clínica. Eu falo, olha, hoje eu trabalhei isso com ela e durante a semana você vai trabalhar isso aqui também. Legal, isso aí. E aí vai reforçando. Isso vai trazendo um resultado mais rápido. Voltar um pouquinho na questão da tecnologia, você falou assim, a criança, né, de 0 a 6 anos é onde está formando ali, que é uma esponjinha que vai absorvendo tudo. E aí você comentou, se não comer, eu vou tirar o celular, e o celular é, acho que uma pauta hoje muito, né, que as pessoas usam, os pais usam, a criança usa, não tem como, né, o proibir, digamos assim, né? Uma pergunta que talvez não tenha a pergunta de milhão. Existe idade certa para você trazer a tecnologia para a criança? Sim. Ou não? Ou tipo assim, só um desenho inocente para comer, isso já está prejudicando ou não? Qual que é, na sua opinião, a partir de que idade uma criança realmente deveria começar a ter mais contato direto com isso? Olha, os especialistas, eles falam, né? Até os 3 anos, nada. Aí, a partir dos 3 anos, se eu não me engano, são 40 minutos por dia. E aí vai aumentando, a idade vai aumentando o tempo. Então, se eu não me engano, na idade dos nossos filhos, por exemplo, da minha filha, no caso, que tem 11, eu acho que são 2 horas por dia. Nossa, não é o que ela fica. Mas Você sabe qual que é a dificuldade? Eu falava assim, a minha filha só vai ter celular depois dos 12. Entrou a pandemia. Aí Eu tive que comprar um celular para ela porque era tudo pelo celular. As aulas, atividades, Sim. os grupos de estudo. A minha Então, tem 7 e tem celular. não é? Então, assim, não dá. Tem coisa que foge do nosso controle. Só que a gente pode... Guto, e aí tem uma questão muito importante. Porque aí eu pergunto assim pra mãe e pro pai. Poxa, teu filho tá falando palavrão. Muito palavrão. Ele tem 6 anos. Da onde tá vindo esse palavrão? Ele assistiu o YouTube. Aí eu falei, mas tem o YouTube Kids, né? Então, mas você acredita que ele pega o meu celular? Estalo. Eu quero Aí é- morrer aí é o quando pai alguém falar também, né? isso. Porque eu falo, gente, mas então... É. Controla isso de algum jeito. Sim. Então, quer dizer, ele que tá pegando o meu celular, não sou eu que tô Sim. liberando o celular pra ele. Então, precisa de controle. Precisa de controle. Não dá pra deixar o celular na mão de um filho e deixar por isso mesmo. Ele não tem maturidade pra definir o que ele assiste. Eu tenho paciente de 9, 10 anos que assiste série pra 16 anos. Nossa. Vai trazer prejuízo, mas é lógico que vai. Crianças com medo. Juliana, tô com medo de fantasma. Eu falei, por quê? Eu já pergunto assim, o que você tem? Eu não posso falar nome de aplicativo, né? Mas tem alguns aplicativos que eu vamos abomino. evitar, Aí eles falam assim, tira esse aplicativo do celular, isso não presta. Isso acaba com a sua autoestima. Já que saiu uma pesquisa científica, isso não sou eu que estou dizendo, podem procurar, que quem acessa a rede social tem mais problema de autoestima baixa. Isso é comprovado. É porque lá você só vê o bonito, você Né? só vê o chique. Então, você tá acessando rede social, você vai ter problema de autoestima. Isso é científico. Sim. Então, imagina uma criança que não tem maturidade nenhuma para separar uma coisa da outra, acessando rede social, ou então acessando conteúdos que não são próprios para a idade dela. Aí, ela estava assistindo, mas acontece que eu fui ver só uma vez, e aí eu quis ver até o final, porque criança é curiosa, né, gente? A criança não vai Claro. bater o olho e falar, opa, isso não é para mim, isso não. é. Não tem maturidade para isso. E os pais querem que os próprios filhos... Tenham essa autoridade. Ou seja, é responsabilidade do pai. Sim. Ele que precisa controlar, os pais precisam controlar isso. Até você chegou a citar para mim que teve até exemplos que você já viu em joguinhos famosos, Sim. né? Que a gente também não vai citar nome. Não, vamos. Que aparece coisas até pornográficas, né? Sim. E a criança tá lá jogando, de repente... Parece um anúncio com aqueles vídeos. Exatamente. Pensa só que risco, Pronto, né? já era. Então, assim, a partir do momento que o teu filho viu, já era. Ele já viu. Como é que você vai consertar isso? Então, a gente precisa evitar. A melhor forma é evitar, tirar mesmo, porque depois que ele já viu, não tem mais volta. É isso aí. E então, vamos deixar ela comendo? Ela precisa Já comer, que nós né? estamos falando de trauma, para você não ter trauma de vir aqui, assistir o nosso podcast, ficar olhando isso aqui maravilhosamente,
Então eu vou te indicar o iFood. iFood? O iFood, cara, é um aplicativinho top, que você vai chegar lá, você vai achar compra de supermercado. Tem farmácia? Tem. Tem farmácia. Tem lanche? Tem lanche. Tem sushi? Tem sushi. Tem sushi. Tem pizza. Tem pizza. Tem salgadinho. Tem salgadinho. Tem tudo, Tem cara. brigadeiro. Tem lanche de maguete. Tem brigadeiro. Tem doce. brigadeiro, tem tem doce. açaí. Tem açaí. Aqui, gente, tem Açaí de tudo. também, viu? Açaí, uma carninha que Açaí, traz também. uma carninha. Tem tudo, cara. Tem tudo. O Nossa, que foi de você velho. tá fazendo que não tem esse aplicativo ainda? Entra agora no QR Code aqui em cima, baixa o aplicativo do iFood, entra lá, pede agora uma coisa. Se quiser, tem até pipoca. Você acredita que tem pipoca doce, cara? Pipoca doce. É. E é chique o negócio. É chique, cara. É leitinho, é com não sei o que lá. É, coisa mais louca do não, mundo, essa coisa mais pipoca louca. gourmet, viu? Não, Aliás, a gente pipoca- não pegou pipoca gourmet pra cá, Da nós vamos próxima pegar uma vamos hora. pedir. Nossa, Vamos pedir. só que ó, nem Vamos falar, fazer, nós não vamos hein? falar. É, pipoca Então, vai. lembre-se disso, tá? Que você vai curtir pra caramba. Outra coisa é o seguinte. Vocês sabiam que nós estamos aqui no estúdio da Ampliei? Ampliei é um estúdio fantástico de podcast, também de treinamentos, de cursos. O que você precisar, esse estúdio, ele está extremamente pronto para você. Inclusive, nós temos hoje, tá, um pacotinho. Vamos para essa câmera aqui, ó, Thiago. Hoje nós temos um pacotinho massa para profissionais, para os profissionais que querem ter o seu próprio podcast, mas que aí o que acontece? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, na minha vida é muito corrida. Cara, rapidão. Nós temos um pacote aqui que em 40 minutos você vai ter várias perguntas respondidas por você. A gente separa, cria os shortzinhos, os reels, manda para você divulgar e ter conteúdo na tua rede social. Porque hoje você precisa ter conteúdo. Você precisa mostrar quem é você de verdade para as pessoas comprarem você, comprar seu trabalho. A Ampliei tá aqui para isso. Depois você acessa lá, @Ampliei, chama o Guto lá, que é o cara que manda nos atendimentos. Ele vai passar para você uma apresentação, você vai ficar abismado de ver o valor. É preço de banana? É preço de banana. Melancia, não. Melancia é caro, né? Não, Perto da não, banana, preço né? de banana, cara. Preço de banana, Preço né? bom. É Preço bom. justo. Preço justo. Não é nem caro nem barato. Exatamente. Então, Pra tá dar aí. resultado. Você agora é moda. Não pense que o podcast vai cair agora. É a TV do momento. Não, isso é futuro. Futuro. Chegou e Futuro. só evolução. Futuro. É E ó, futuro. vocês que são políticos aí, aguarde que o trem tá Aguarde, rolando. hein? Vai rolar um Vai negócio rolar da um hora. esquema bom. Vai rolar. Político, hein? Político. Presta bem atenção. Tem coisa boa chegando Fique aí. esperto. Mas isso aí, ó. Tá, Eu já ó, marquei a minha entrevista de podcast aqui Aí, já. ó. Aê, Fechamos boa. aqui. Eu tô marcando já. Show de bola. Eu Ô, posso Tucano, fazer uma pergunta? Agora é a tua vez, É porque eu minha quero vez? comer. Então come aí. É que enquanto você falou, eu já tracei um aqui também. É, bonitão. Doutora, algo muito importante, né, que você está falando, a presença do pai, da mãe, né? E muitas crianças passam pelo processo de separação dos pais, né? Eu tenho pais separados, né? Eu posso dizer, né, o quanto isso foi difícil para mim, mas eu fui de certa forma tarde. Eu já tinha uma idade bem tranquila, eu consegui assimilar o que estava acontecendo, né? Mas uma criança, né, ela vê isso de uma forma diferente. Eu acho que o chão dela cai ali, né? Então, como é que você pode me falar um pouquinho desse trauma, o que traz, né, a separação dos pais e as idades, né? O quanto que isso influencia? Eu vou contar então um caso de duas crianças que passaram por esse processo. 2 irmãos. Um na época estava com 8 e outro estava com 3. A criança de 3 não entendia o que estava acontecendo. Realmente ela não tinha... O processo cerebral dela não foi suficiente para poder entender o que estava acontecendo. Então ela ficou, não, tá tudo bem. Né? Até sentir realmente a falta do pai. Até porque o pai já estava ausente quando ela nasceu, então para ela ainda não tinha... Não fez tanta diferença. Não fez tanta diferença e ela não tinha conseguido processar isso ainda. No caso do menino, ele já estava com 8, então e é menino, né? A referência acaba sendo mais o pai. Ele sofreu muito. Então ele chegou no consultório falando assim para mim: eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. E assim, ouvir isso de uma criança de 8 anos é muito difícil. É difícil. Eu já saí chorando algumas vezes da clínica, porque tem algumas Imagino. coisas que mexem muito com a gente. E eu falei, olha, não vou deixar isso acontecer. Eu tô aqui para poder não deixar isso acontecer. Você vai voltar a ficar feliz. Ele falou, não vou. Eu falei, vai. Você pode esperar, porque eu tô aqui para não deixar isso acontecer. Sua tristeza vai diminuir.
E aí a gente fui trabalhando com ele. Ele não é muito engraçado porque ele não entendia por que tinha que assinar o divórcio, né? Então, olha, eu acho que o Conselho Tutelar chama as crianças, alguma coisa assim. Então, a mãe queria preparar as crianças para esse momento. E ele falava, mas por que tem que assinar? Ele não se conformava de ter que assinar um papel. Aí eu falei para ele, você sabe como é que as pessoas casam? Ele falou, não tenho a menor ideia. Aí é que a gente tem que perceber o que a criança sabe e o que ela não sabe. O que ela pergunta. Né? Então, ao invés de a gente chegar com um monte de informação, a gente pergunta o que você tem dúvida, o que está difícil para você. E cada criança vai falar de um jeito. É verdade. Aí eu falei, quando as pessoas casam, eu peguei lá um bonequinho, uma mulherzinha, um homenzinho, eu falei, eles casam, e aí eles assinam um papel na igreja falando que estão casados. Agora eu entendi porque ele tem que assinar o bendito do papel, porque ele não sabia que tinha que assinar o papel lá atrás. Sim. Então aí eu fui tirando as dúvidas dele, aí ele começou a entender por que dessa confusão toda. E aí, graças a Deus, né, no trabalho psicoterapêutico, ele ficou bem. Né? Ele hoje está um pouco mais voltado para a raiva, mas, né, porque a criança vai crescendo, ela vai criando formas de se autodefender. Na verdade, é um mecanismo de defesa. Essa raiva é um mecanismo de defesa. Então, é a forma dela se expressar. Mas ele ficou bem. Aí, quando eu estava trabalhando com ele, que ele estava para ter alta, né? Aí eu falei, e aí, como é que tá a sua tristeza? Ele falou, 0. Aí eu falei, tá vendo? Não falei pra você que a tia não ia deixar você ficar triste? Que legal. Então, isso é muito gostoso de ver. Mas, realmente, é uma situação difícil. Cada idade vai ter uma forma de trabalhar diferente. Então, a gente tem material na clínica para trabalhar especificamente. Mas isso é muito rotineiro, né? Acontece muito, principalmente nessa modernidade pandemia agora, foi uma febre. Separação? Muitos. Separação. Nossa, foi muito, louco, muito, né? muito. Foi assim Você uma... tinha quantos anos? Você já era mais velho? 18. 18. Eu já entendia bem o que estava Mesmo acontecendo. assim, não é mas fácil, né? É um porque, choque. assim, você Porque passou... Você nasce sabendo que o teu pai é da tua mãe é do teu pai. Exatamente. Aí, você sai, convive, né? O pai tá ali, a mãe tá ali. No meu caso, foi meu pai que saiu de casa. Então, eu estranhei, fiquei sozinho. Aí fui morar com ele. Então, assim... Você sente, mesmo com 18 anos, você tem total ciência do que está acontecendo, mas não é algo que você está preparado. É verdade. Né? Então, não porque a figura de segurança que a gente tem são os pais. Sim. Então, quando os pais não estão estáveis, né, gera uma insegurança muito grande na gente, né? E na criança mais ainda. E a criança, ela tem uma necessidade de segurança. A maioria dos medos, pode ver, né? Quando a criança está com medo, ela corre para a cama dos pais, né? Porque ela é a figura de segurança que ela tem. Então, ela tem uma necessidade de se sentir seguro o tempo todo. Já assistiram aquele desenho Divertidamente? Já assisti, já. Rapaz, eu pra desenho... pode assistir então, que você vai gostar. Eu gosto de ver desenho, mas eu não sei se eu já vi esse. Qual... É uma das emoções. Tem o medo, a tristeza, a alegria. Ele fica dentro da cabeça. A raiva explode a cabecinha. Esse desenho é muito legal porque o medo, ele fica assim... Gente, tá tudo bem? Não, peraí. É exatamente assim que o cérebro da gente fica. O cérebro da criança mais ainda, mas a gente é assim. Nossa, peraí. Tá tudo bem? Eu tô seguro? Meus pais estão brigando? Será que eles vão separar? Então, a gente o tempo todo tá nesse processo de que a gente chama... Até queria falar um pouquinho, se possível, sobre esse processo de luta-fuga que a gente chama na ansiedade. Pode falar. Toda ansiedade, ela vem de uma insegurança. Então, por exemplo, e por isso que o medo e a ansiedade está muito relacionado, né? Então, por exemplo, dentro da gente tem um sistema chamado luta-fuga, que é esse processo que a gente tem quando a gente se depara com uma ameaça. Então, vamos supor, se a gente está aqui gravando, de repente entra alguém com um revólver aqui e aponta pra gente. Qual vai ser a sua reação? No meu caso, eu vou assustar bastante. Eu acho que ir pra debaixo da mesa, né? Não tem muito o que Ainda mais fazer. que a gente tá coado aqui, né? É difícil saber, né? É difícil. Mas, quando você se depara com uma situação assim, de perigo, o seu corpo entra num processo de luta-fuga, que a gente chama processo luta-fuga. Isto é, ou eu vou enfrentar, ou eu vou fugir. O certo era fugir, mas aqui, como não tem lugar pra fugir, provavelmente a gente vai tentar jogar uma câmera nele, né? Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas esse processo luta-fuga, ele gera uma reação corporal. O teu sistema nervoso fica extremamente alerta, ativado. Adrenalina lá em Adrenalina lá em cima. E aí seu corpo tá se preparando pra você enfrentar aquela situação de perigo. A ansiedade é a mesma coisa. Tanto é que quais são os sintomas da ansiedade? Coração acelerado, falta de ar... a mão suando frio, porque o corpo está preparando a adrenalina e tudo isso, está preparando para você enfrentar um perigo. Só que a diferença da ansiedade é porque o perigo não é evidente, você não está vendo. Ali, não tá vendo.
Só que é uma sensação de ameaça. Por exemplo, exclusão na escola. Uma criança é excluída de um grupo, um bullying, por exemplo. Ela entra no processo de luta-fuga. Porque ela está sendo ameaçada de alguma forma. O bem-estar dela está sendo ameaçado. Então, ela entra nesse processo o tempo todo. Qual que é o problema? Entrar no processo de luta-fuga não é ruim, porque ele está te preparando para enfrentar um perigo. O problema é você ficar nesse estado muito tempo. O tempo todo, O tempo todo. nessa situação. Isso vai gerar um excesso de cortisol, aí vai gerar patologias, né? Vai gerar dor de cabeça, dor de barriga, aí que a gente tem todas aquelas questões fisiológicas que a gente tem por conta da ansiedade. Então, por muito tempo, isso não é saudável. E uma criança, por exemplo, que vive numa casa, por exemplo, que os pais estão sempre brigando, ela está num processo luta-fuga intenso, o tempo todo. Então, ela tá o tempo todo assim, meu Deus. Eu tenho uma pacientezinha, ela tem 3 anos também, e os pais estão se separando. Mentira, os pais não estão se separando. Os pais brigam muito. Que eu não sei o que é pior, na verdade. Mas nesse Os pais caso, só brigam uma perguntinha. Nessa pergunta, por um acaso, a criança chega a contar isso pra você ou os pais já chegam falando sobre a história? A primeira entrevista é sempre com os pais. Então, os pais vão relatar pra gente. Olha, a gente briga muito. Ah, tá. Na verdade, eles até acabam falando, já entrega o já. jogo, né? Às vezes não. Às vezes a gente tem que investigar, como foi o caso, no outro caso que eu contei. Mas, às vezes, eles falam, a gente tá brigando muito, a gente melhorou, a gente tá em processo terapêutico com outro psicólogo, mas continuam as brigas e a minha filha tá se sentindo muito. E o meu marido, nesse caso, né, ele é um pouco mais agressivo e ela agora tá com 3 anos, ela já tá entendendo algumas coisas, então ela já tá ficando mais... O processo luta-fuga dela tá ativado e ela tá ficando mais fechada. E eu queria trabalhar isso, eu queria que você trabalhasse com ela. E aí, como ele já estava em processo terapêutico, né, fui trazendo a criança. Aí ela falava assim pra mim, eu nunca quero casar na minha vida. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, Deus me livre, casamento é muito ruim. Tá vendo a cicatriz que tá formando no cérebrozinho dela? Eu não quero casar. Eu falei, olha, mas nem todo casamento é ruim. Ah, é sim. Eu não quero. Não quero ter filho. Não quero ter filho, não quero casar. Aí eu tô trabalhando um pouquinho com isso, mas o que acontece? Aí os pais dela estavam na recepção e eu estava ali trabalhando com ela e aí, de repente, ela falou assim pra mim, tem alguma coisa errada. Você tá ouvindo, meus pais? Essa conversa não tá boa. Que o pai que tava falando um pouquinho mais alto, ela parou de falar comigo pra tentar entender o que eles estavam brigando ou não. Ela falou assim, eu não tô gostando dessa conversa. 3 anos. Eu não tô gostando dessa conversa. E aí eu falei, mas acho que tá tudo bem. Ela falou, ai, não sei. Aí você vê que ela continuava desenhando, mas ficava assim, alerta o tempo todo. Então você vê, a criança fica o tempo todo alerta num processo de ansiedade que vai trazer prejuízo. Como não trazer prejuízo numa situação dessa? Eu penso o seguinte, que um pai e uma mãe, quer dizer, quando você define ter filhos, você tem que pensar com muita clareza, muito para frente, porque as pessoas acham assim, eu não vou ter filho porque dá trabalho. Na verdade, eu sei que dá trabalho pro filho, dependendo do jeito, na verdade. Então, tem que ser muito bem pensado, né? Porque olha para você ver o caso da separação, um caso de briga, né? E aí, o que acontece? O casal não vai pensar na hora na criança, né? Pensa em si próprio ali e tá resolvendo. Nesse caso, até, Alisson, o pai, ele tem, na minha opinião, um transtorno de humor. Ele não consegue controlar a raiva dele, que pode acontecer. Então, a gente tem algumas pessoas que realmente não conseguem controlar a raiva. E aí, na hora, ele explode. Então, por exemplo, eu tenho um pai que falou assim, é por isso que hoje os pais não têm filho, tá vendo? Na frente do filho. Nossa. Minha nossa. E ele reagiu, lógico, né? O menino ficou desconsolado. Então, quer dizer, ele se arrependeu provavelmente de ter falado isso, mas na hora ele falou e já explodiu, foi. Já era. Então, assim, também precisa de um acompanhamento psicológico para saber regular essa raiva, regular essa emoção para não poder se perder ali nesse momento. Sim, com certeza. É um caso que, entre aspas, a gente não percebe o que está fazendo, né? Quando é esse tipo de situações. E depois que fez, a caca já foi feita, né? Eu tenho uma coisa assim que eu, por não ter filho, mas aí eu acabo sempre observando, né? Os filhos dos amigos, né? Filho da irmã, né? Os meus sobrinhos e tal. E uma coisa assim que eu tenho visto bastante ultimamente é que, vou falar bem rapidamente, na minha infância eu consegui aproveitar muito a natureza. Meu avô tinha um sítio em Socorro e eu acabava, indo todas as férias para lá, todos os primos,
E a gente conviveu muito com os primos na natureza e comia coisa da horta e era uma delícia, né? O que eu vejo hoje em função da modernidade, é mais difícil ter acesso a esses tipos de coisas, né? Mas mais o que eu iria falar é o seguinte: às vezes eu vejo, parece-me um pouco de exagero a quantidade de atividades que o pai quer implicar para uma criança, e eu não vejo, muitas vezes, a criança sendo criança, né? Então é mais o seguinte: é a escola, aí inglês, aí é balé, aí é andar de cavalo, aí é não sei o que lá, e tal, e a gente está colocando... Veja, eu não sou contra a educação, pelo contrário, mas será que não está havendo, em alguns casos, exagero? A criança ela não tem tempo para ser criança, para brincar, para passar tempo com os pais, e a gente acaba dando muita educação de todos os lados, e a criança acaba não sendo criança. Está acontecendo muito disso? Sim, mas aí eu acho que não. Eu acho que os pais estão colocando esse monte de atividades, não é nem para poder estimular a criança. Eu acho que é porque ela não tem outra opção. Porque o que acontecia na nossa época? A gente tinha criança na rua. Então a gente não saía da rua, a gente chegava na escola e ia correndo pra rua, né? Passava jogando bets na rua, arranhando o dedão no chão. Era bom demais. Hoje as crianças não têm mais isso. Então o que acontece? Ela fica sozinha em casa. E ela tem necessidade de socializar, ela tem necessidade de brincar. Então, eles preferem pagar atividades onde ela possa brincar. Porque, na verdade, não deixa de ser uma brincadeira. Vai jogar um futebol, vai fazer É claro que a gente precisa saber se a criança gosta. Não vai obrigar a criança a jogar futebol se você gosta de futebol e ela não. Sim. Mas eu vejo pela minha filha. A minha filha é assim, ela tem TDAH, né? Foi diagnosticada no ano passado. E aí ela fala assim: mamãe, eu quero fazer beach tênis. Ah, então tá bom, vamos pra aula de beach tênis. Aí, quando vê, ela aprendeu beach tênis e falou: agora eu quero fazer balé. Aí ela vai pra aula de balé. Aí eu falei, eu queria colocar ela no piano, né? Porque eu toco piano. Eu falei, filha, vamos pra aula de piano? Aí ela foi pra aula de piano e falou, mamãe, não gosto de piano. Aí eu falei, filha, mas o que você quer fazer? Bateria. Foi pra aula de bateria. Então, assim, ela tem várias atividades, mas por quê? Porque ela tem necessidade de fazer. A gente mora, ela é filha única, né? Então ela não tem crianças ali pra brincar. Boa pergunta que eu vou fazer. E aí acaba que nessas atividades ela consegue interagir com mais gente. Então, pode ser que seja também um excesso, mas ao mesmo tempo, de repente, a oportunidade que ela tem de interagir com outras crianças durante o dia. Sai da escola um pouco, né? Você está falando aí, eu tô lembrando de mim. Realmente, a gente faz muito isso com ela por questão de pensar assim, tadinha, poxa. Sozinha. Né? O dia que eu não levo ela no inglês, por exemplo, ela já fica assim, nossa, papai, mas eu não vou por quê? Aí, às vezes, é falha minha, não dá tempo. Às vezes eu tô aqui, eu tô fazendo, não levo. Ela gosta, né? Adora. Agora ela vai entrar na aula de culinária, minha filha. Nossa, tá muito massa isso. Eu vi mesmo as divulgações aí, muito Nossa, legal, ela né? tá animadíssima. Então, assim, ela gosta, ela é muito agitada. Então, eu acho que ela precisa disso, sabe? Muito legal. É porque, na verdade, tá soltando aquela criança, né? Você tem meio que isso. Sim. Agora você citou agora sobre filha única, né? Que na verdade, até um tempo atrás, a regra era, um tempão atrás, né? A regra era, tem que ter 10 filhos. Lembra disso? Nossa, meus tios era 10, né? 10 de um lado, 10 do outro, eu tinha 20 12, filhos. Aí, 10 de lá e 10 de cá, 20 tios. Casa, tem no mínimo mais uns 5, então olha que... Vou falar modo mineiro. Olha que primaiada que não dá isso. Verdade. O que aconteceu? Da hora pra caramba. Virou 3. Lá em casa, nos meus pais, é eu, minha irmã e meu irmão. 3. Já era uma regrinha da minha época, que eu tinha coleguinha, era assim, olha, você tem irmão? Tem, eu tenho eu mais 2, eu mais 1, eu mais... Sempre assim. Agora eu tô vendo que tá virando 1. Né? Esse 1, eu, por exemplo, eu escolhi ter a Júlia pode falar egoísmo da minha parte, mas eu escolhi fazer o melhor. Só que no mundo de hoje, pro mundo anterior, até minha mãe fala, nossa senhora, como era mais barato as coisas, como tudo era melhor de pagar. Teu pai punha 3 na escola, não dava... Hoje você paga o que ele pagava pros 3. Então também tem isso que eu também optei por uma, né? Hoje em dia os casais se apertam para criar né? E aí, essa psicologia... Então, tem alguns pormenores, né? Porque geralmente o filho único é mais mimado mesmo, principalmente muito, porque nós temos vários filhos únicos que é o único neto, o único filho. Pelo pai, pelo avô, por todo mundo. pelo tio.
Só que, realmente, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Mas tem uma coisa, Alisson, que eu acho muito interessante. Às vezes, os pais querem dar para os filhos o que não tiveram e esquecem de dar o que tiveram. Pois é. Então, Olha só. é muito interessante porque às vezes eu falo, nossa, eu vou dar tudo pro meu filho porque isso eu não tive. Isso eu não tive. E às vezes a criança nem liga pra Nem quer aquilo, aquilo. não. Nossa, eu assisti um documentário uma vez sobre isso, sobre consumismo, e a gente tá ensinando nossos filhos a consumirem, né? A gente quer dar tudo pra eles, eles não precisam de tudo. Eles não precisam nem da metade do que eles têm. E aí a gente esquece de dar o que a gente tinha, que era tempo, que era educação, né, disciplina. Então, poxa, tá faltando, isso não substitui. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse exagero, né, de ter o melhor. Muita coisa, mas pouco contato, né? Tentar compensar. Compensar com coisas materiais, assim, né? Isso. Vou dar tudo pro meu filho, mas às vezes não é isso que ele quer. Exatamente. Às vezes, um dia que você tira pra brincar com ele muito é mais importante. importante. Tanto é que eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu quero esse brinquedo, brinca um dia. O brinquedo custou R$550. Nossa! Aí o brinquedo tá lá, novinho, parado, e você fala, poxa, você não vai brincar? Não, já enjoei. Trazendo para aquilo que você falou dos pais de pet, né? Porque eu não tenho filho, mas tenho cachorrinho, né? Quando o Luli chegou lá em casa, a gente, vamos comprar um monte de brinquedinho, comprar uns negócios. Caro pra caramba. Que pet também esfola, Também. viu? Também esfola. E tal, não sei o que lá. E, né, pai de pet. Tá, beleza. Aí minha sogra em casa foi lá, tinha um vasinho. Um vasinho lá Parado. de uma flor lá que ela faz com... esqueci o nome daquelas plantas lá. Aí tá um vasinho parado, deu pro cachorrinho. Mano, o cachorro não largava o vaso e os brinquedos lá de 100 conto parado lá. Então você falou um negócio aí que eu vou tocar no Garrafinha assunto. pet, mano. Bicho é louco. As crianças também são assim. São. Cara, a Júlia, por exemplo, às vezes você compra um monte de coisa legal, dá pra ela presente e tudo mais. Cara, mas a minha mãe mexe com artesanato. E a minha mãe, por exemplo, tem pérolas de vários tamanhos, botões de vários tamanhos. E, você olha no quarto dela, tá tudo bonitinho guardado lá, mas ela pega a vasilhinha que tem um tanto de botãozinho, de não sei o quê, pra ela curtir mais do que o brinquedo, sabe? Eu acho que isso é absurdo. Sabe o que minha filha fez uma vez? Ela ficou brincando com papel de presente. Ela ganhou um presente caro e ela deixou o presente, pegou o papel, ficou brincando a tarde inteira com o papel. Então, olha que interessante. A gente, às vezes, não tá... É porque a gente não teve, gente. Isso é mais nosso do que da criança. A gente fala, gente, meu sonho é ter uma casa da Barbie. Aí paga R$1.200 uma casa da Barbie que a criança nem queria. Nem quer. Agora, uma coisa legal, é assim que ela tiver uma certa idade, começar a ensinar ela a valorizar as coisas. Então, por exemplo, o que eu fiz com a minha filha? Ela sempre estava querendo muita coisa. Às vezes eu falava sim, às vezes eu falava não. Não pelo dinheiro em si, mas pra saber que não é tudo Tem que a gente limite. consegue ter. E aí eu falei assim, aí eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma mesada. Então, toda semana eu vou te dar tanto, que aí você pode comprar suas coisinhas. Aí ela saiu na rua e falou, ai, mamãe, olha aquilo ali, eu queria. Aí eu falei, ué, pode comprar, você tem dinheiro? Ela falou, não tô precisando. Nossa, é desse jeito mesmo? É desse jeito mesmo, é impressionante. Impressionante como acontece, né? Aí você ensina a criança massa. que é legal, não é? Muito legal mesmo. Eu vou tocar num outro assunto aqui que muita gente mandou falar, vamos fazer um bate-papo com ela sobre criança e tal. Eu falei assim, olha, ao tal da modinha que você falou, que com certeza não é modinha, é uma doença que está aparecendo mais. Mas virou uma moda porque Mas todo mundo acha que tem, todo né? mundo acha que tem, que é o autismo. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que realmente é, quais são os sintomas, quais são... Puxa, a mãe tá ali, tá esquisito, tem alguma coisa que não tá legal. Muitas mães, né, e pais, às vezes não querem reconhecer que o filho tá com essas Tem características, vergonha, com vergonha. Às vezes são pessoas que se fecham, não, imagina, meu filho não tem isso. Então, eu acho que seria muito importante você esclarecer, né, como é que tá isso hoje, como identificar e como poder ajudar essas famílias. Muito legal. Na verdade, hoje a gente tem várias pesquisas, mas o número de autismo está crescendo demais
né? Hoje se fala de a cada 36 crianças, pelo menos uma tem autismo. Nossa. Mas esse número já está diminuindo rapidamente. Já tem lugares nos Estados Unidos que fala de 1 para 8. Mas só corrigindo, quando a gente fala modinha, não que a gente esteja impondo que todo mundo acha que é isso. Não, porque, pelo na contrário, verdade, é que tem gente que fala que é moda. Fala que é Sim, moda, entendeu? sim. Então a gente fica naquela situação, poxa, como que estão esses números? Agora Porque você isso é falando... assustador. É assustador. Isso não é uma moda. Então, tá realmente crescendo, assim, assustadoramente, por vários fatores, né? Os pais têm filhos mais velhos, né? A idade do pai é muito importante, a questão... tem várias questões aí, e também do diagnóstico. Antigamente não tinha diagnóstico. Hoje é muito comum eu fechar diagnóstico da filha e do pai. Porque... O pai também vê o pai- que ele tem. Porque aí você fecha do filho e fala, poxa, quem será que da família tem? Fala, meu marido. Então a gente começa, mas ele não teve diagnóstico. Então hoje a gente tem mais diagnóstico. Mas só pra gente entender, então, como perceber algumas questões. Na questão da questão do transtorno do TEA, que é o transtorno espectro autista, a gente não tem um padrão. Então não é assim muito claro. Nossa, faz exatamente isso aqui, então é TEA. Não necessariamente. Então cada um tem uma forma diferente de se comportar mesmo no transtorno. Mas o que eu posso dizer de mais comum? A criança que tem dificuldade para aprender a falar, criança que não fala, tá com 2, 3 anos, não fala. Ou fala embolado ou não fala nada. A criança tem dificuldade para fala, ou fala poucas palavras, né? Então a gente já tem um pontinho de interrogação. Poxa, Com meu filho 3 tá com anos. 3 anos e não tá falando nada. A gente tem hoje na clínica criança de 5 anos que não fala nada. Então tem alguma questão, né? A gente já pode investigar. Pode ser TEA, pode não ser, mas é bom investigar. Crianças que choram muito, né? Que não tem controle. Esse controle que a gente falou, por exemplo, da regulação emocional. Quando você percebe que a criança não tem nenhuma regulação emocional, é uma criança extremamente, como é que a gente pode dizer? Que chora muito, né? Ela não tem esse controle de choro nem de raiva. Também a gente pode investigar. Desproporcional, igual a gente falou. A criança que não gosta de abraço, né? Acho que vocês já devem saber, mas a maioria dos autistas não gostam. É regra? Não é regra. Eu tenho um paciente de 4 anos, se bem que hoje eu falei assim pra ele, me dá um abraço. Aí ele falou, abraçou o vô dele. Aí o vô dele, não é pra me abraçar, não, é abraçar ela. Aí ele, não quero. Então, beleza, tá tudo Não bem, gosta não tem muito do problema. contato físico. Não gosta. Crianças, a forma de brincar é muito importante. Então, a criança que ela é autista, ela não pega um carrinho e brinca de carrinho igual um carrinho que anda numa estrada. Ela não fica fazendo movimentos normais de carrinho. Ela vai fazer uma fila de carrinho. Ou ela vai começar a rodar as rodinhas do carrinho, começar a prestar atenção numa parte específica do carrinho. E não brinca de carrinho. Não brinca de carrinho. Então, são coisas mais comuns, né? Sim. Mais genéricas, mas não quer dizer que é isso que vai determinar Sim, o mas transtorno. tem que ficar de olho. Mas tem que ficar de olho. Criança que não faz contato visual, também é muito comum. A criança não olha pra gente e não responde quando é chamada. Fala, pronto, meu filho tem tempo que não me responde. Mas não é sempre. Mas assim, a criança tá sempre... Você chama, ela não te olha. Né? Porque a criança, gente, ela interage com o mundo. Então você vê que aquela criança não interage. Ela não... uma vez eu fui fazer a observação de um menininho na escola, e aí a mãe dele falou assim, nossa, ela interage bastante com as crianças. Eu falei, então vamos lá, vamos observar. Por isso que a observação escolar é tão importante. E aí a gente chega na escola, comecei a observar ele brincando no recreio. Ele tava lá brincando, era o dia do brinquedo, então ele tava lá com o brinquedinho dele brincando sozinho. Aí outra criança chegou do lado dele e começou a brincar com ele. Ele aceitou. Mas assim, em momento nenhum ele chamou ninguém. Aí outro coleguinha chegou e começou a brincar com eles também. E ele continuou brincando na dele. Em momento nenhum ele tomou iniciativa social. Mas ele aceitou as crianças chegarem perto. Mas ele não tomou iniciativa. Então, é muito sutil a forma da criança poder... a gente percebe porque a gente tem essa percepção, Sim. Mas você vê que é diferente. Mas talvez a mãe tinha uma esperança que aquilo já era um belo contato, né? Vamos falar assim, né? Porque estava ali cheio de criança perto, então estava interagindo, não necessariamente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode levar para um profissional poder avaliar. E assim, a gente não tenha medo de diagnóstico. Eu acho que diagnóstico é importante demais. Antigamente a gente falava assim, não vamos rotular as crianças não, porque é TDAH, porque é TEA. Aí ficava morrendo de medo de rotular a criança. Eu acho que não existe mais isso. Hoje a gente está numa sociedade onde as pessoas se observam, elas querem saber. Eu trouxe um diagnóstico para uma adolescente de 12 anos, de TEA.
ela fala que a vida dela mudou. Antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Falou, hoje eu me entendo. Hoje eu sei quem eu sou. Porque qual que era a maior dificuldade dela? Por que eu sou diferente de todo mundo? O que tem de errado comigo? Quando a gente fechou o diagnóstico, ela falou, nossa, agora sim. Ela ficou, assim, extremamente feliz de saber que era TEA, porque isso explicava muita coisa. Ela falou, hoje eu me entendo. Hoje tanto é que no final do ano, eu fiz uma atividade de retrospectiva do ano com ela. Eu falei, me fala uma coisa marcante desse ano. Ela falou, meu diagnóstico. Então foi muito legal. E olha que interessante, na escola dela, a gente tem que passar isso para os professores, porque no caso dela, ela tem muita sensibilidade auditiva, é outra característica. Barulho muito alto, a criança chora, ela não aguenta, ela dói muito. E ela tem muita sensibilidade auditiva. Então, às vezes, na escola, tocava o sinal do recreio. Nossa, para ela, aquilo lá é assustador. E aí, conversamos com os professores, né? E ela falou, Juliana, mas os meus amigos não me entendem. Eles falam assim, você não é TEA nada, você não tá balançando. Então, assim, ela tinha muita dificuldade, porque parecia que ela estava querendo trazer um diagnóstico que ela não tinha, porque ela não tinha os parâmetros de alguns autistas, que nem tem todo níveis de autismo. Sim, nós temos 3 níveis, é o leve, moderado e severo. E ela é leve, então ela não vai ficar balançando. E aí eles ficavam questionando, não tem nada a ver o que você está dizendo e tal. Aí eu falei, aí ela estava me falando sobre isso, eu falei, olha, o que você acha de alguém falar isso na sua sala de aula? Como é que você se sentiria? Porque a gente tem que ter autorização da pessoa. Ela falou assim, eu ia gostar, porque assim eles iam me entender melhor. Falei, então vamos falar com a escola? Aí conversei com a escola, a coordenadora foi lá na sala de aula dela, falou sobre o TEA, falou sobre os níveis, chamou ela lá na frente e falou, tá vendo? Ela é TEA e ela é nível leve, por isso que ela é assim, 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 mas não é assim, assim, assim. Ela achou o máximo. Então, assim, por quê? Porque ela falou, agora eles vão entender como que eu funciono e tá tudo bem. Então, eu acredito que o diagnóstico é importante pra gente saber o que fazer. Poxa, mesma coisa você vai no hospital passando mal. É dengue? É resfriado? Dependendo do que for, é um tratamento diferente. Então, o diagnóstico serve pra quê? Pra gente tratar da maneira certa. Então, é muito melhor a gente falar TEA, leve, vamos tratar, e tratar certo pra poder ter resultados extraordinários, porque a criança que é tratada desde nova tem resultados extremamente positivos. E se a família inteira vê que uma criança tem e o pai não? Ou ele Já não vê, aconteceu. ou ele não se enxerga. O que você acha? Acha que deve chegar e falar pro pai, falar assim, olha... Claro, com muito jeito, né? Acho que você pode até ajudar nisso, mas tipo, se tem alguém na família, você olha como uma criança, ela é diferente, mas às vezes o pai não enxerga isso. Os pais não enxergam ou não querem enxergar, não querem aceitar, né? Nesse caso, a gente não tem muito o que fazer. Não, tipo, como família, é legal, tipo, Sim. você chegar lá, encostar e falar, né? Às vezes que o pai não vai gostar, né? Com certeza não. Mas não às vai. vezes o pai lá sabia que tinha alguma questão, mas não sabia o quê. Então, às vezes, o próprio pai fala, faz o teste comigo. Então, às vezes, eles até procuram, porque ele também quer uma resposta. Mas, quando o pai não aceita, ou, né, tem alguns pais também não aceitam o próprio diagnóstico. Por exemplo, eu tenho uma mãe que ela aceita o diagnóstico do filho, mas ela não aceita o dela. Então, é difícil, né, gente? E ela fala, sabe por que ela não aceita o dela? Ela falou, Juliana, a vida inteira eu passei por vários médicos. Ninguém nunca me falou que poderia ser TEA. Olha, eu achava que eu tinha labirintite, porque como ela também tem sensibilidade auditiva, o som estava muito alto, ela ficava tonta. Então ela ia no médico, ela foi no oftalmologista. Ela procurou vários médicos, então tomou remédio para labirintite a vida inteira. Nossa. A vida inteira. E hoje ela tá com 40 anos, o menininho tá com TEA, até o dele é um pouco mais, não é tão leve. Mas ela falou, por que nenhum profissional chegou para mim e falou que era? Então, por isso que eu acredito no diagnóstico. Porque eu acredito que a gente pode aceitar como a gente funciona. E é o que eu falo. Quando eu dei o diagnóstico para minha filha de TDAH, eu sentei com ela e falei assim, filha, você tem um diagnóstico chamado TDAH. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso quer dizer o quê? Eu vou até contar como é que foi. Conta, porque eu fico meio na dúvida. É uma criança levada, né? Criança espertinha, bagunceira demais ou, né? Qual que é o limite aí? Como é que eu contei esse diagnóstico para ela? Aí eu falei assim, olha, tem algumas questões positivas. Vamos começar com positivo, né? Tem algumas questões positivas. Olha, você é muito comunicativa. Você conversa com qualquer um, velho, idoso, novo, criança. Ela conversa com qualquer pessoa. Ela puxa assunto na rua. Quando ela tinha 5, 6 anos, ela chegava perto das pessoas e falava assim, acho que vai chover, né? O que você acha? Faz amizade incrível. Até na fila do banco, Fazia. né? Então, você é muito comunicativa, você é proativa.
Aí, o que é proativa, mamãe? É a pessoa que toma iniciativa de fazer as coisas. Ela fala assim, papai, pega aquele copo pra mim. Daqui a pouco eu pego. Filha, mamãe, você pega aquele copo pra mim? Ah, peraí que eu já pego. Ela pega um banquinho, sobe e pega o copo. Ela não espera, ela tem que controlar, né? Mas ela é proativa. Você é muito esperta, né? Então, eu fui falando, você é inteligente, você... faz as coisas muito rápido, então você foi falando assim os pontos positivos dela. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita dificuldade de atenção, você não se concentra, você precisa aprender a estudar, porque isso te atrapalha no estudo. Você é muito impulsiva, você fala muito. Então, você precisa parar um pouquinho de falar e ouvir. Deixa as crianças falarem também, porque ela quer falar o tempo todo. Você interrompe as pessoas quando você está falando. Você já percebeu? Porque às vezes a criança não percebe. Então a pessoa tá falando, espera, você vai ficar com vontade de falar. Porque o TDAH é assim. Ele já entendeu o que você quis dizer no meio da frase. Então ele já termina a tua frase. Rapaz, tô com um pouquinho de medo desse diagnóstico aí. Tem umas coisas que eu tô me enxergando já identifica, aqui. Né? Então eu falei, não interrompa, espera a pessoa terminar de falar e você fala depois. Então, aí expliquei pra ela, tem os pontos positivos e tem os pontos que precisa melhorar. Ela falou assim, mamãe, é uma doença? Aí eu falei, filha, não é uma doença, é um jeito de funcionar. É assim que você funciona. E é legal a gente saber como a gente funciona para saber o que a gente tem de bom, que aumenta a nossa autoconfiança, e o que a gente precisa melhorar para poder desenvolver melhor quem nós somos. Beleza, ela começou a falar para todo mundo que ela tinha TDAH. Aí chegou na escola e falou, ai, gente, porque eu tenho TDAH, você me desculpa, eu interrompi, mas pode deixar, pode continuar falando. Eu acho isso muito legal, sabe? Se identificou, né? Gente, eu acho que é por isso que virou moda, sabe por quê? Pode ser. Porque eu acho que... esse tratamento da pessoa mudou. Porque antes era o seguinte, olha, é igual da filmagem, né? Olha, filho, você tem TDAH. E aí, ó, nós vamos ter que te cuidar e tal. Mas não, filho, é o seguinte, hoje você tem TDAH, olha como é que é legal. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então hoje eu observo muito, até em bate-papo que nós já tivemos com outros convidados aqui. Ó, relaxa que eu tenho TDAH, eu falo mais assim. Direto ele fala. Então, assim, a gente percebe que isso virou realmente... As pessoas não estão escondendo mais. Não esconde mais. Uma característica é uma da pessoa. característica da pessoa, né? É tipo igual eu. Eu sou ansioso. Então... Então, tipo assim, eu já falo assim, ó, galera, foi mal, mas eu sou ansioso demais da conta. Entendeu? Eu sou ansioso, ele fala, que ele sabe que eu sou. Não só isso, né? Olha, o Romulão tá fazendo foto porque é uma ordem aqui. O Romulão é o mais em paz. Bem mais. Eu sou acelerado e ele é acelerado ansioso. Então, tipo... Dá um equilíbrio fica um negócio bom aí, né? meio doido aqui. Mas a ansiedade... Um completa o outro, né? Legal isso. Então, acaba que talvez isso seja hoje um identificador de pessoa, né? Ó, aquele é o ansioso, aquele é o que tem TDAH, mais ou menos assim, não é verdade? Porque do jeito que você tá falando aí... Diga-se de passagem que também tem que aprender a saber o que está pensando de verdade. Igual, por exemplo, a Júlia passou com você e você não identificou isso nela. Mas tudo que você falou eu identifiquei nela. Mas só que aí o pai também tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão fala assim, nossa, minha filha tem TDAH. É TDAH? TDAH. Mas todo mundo fala TDAH, né? Porque emenda, né? É mineiro, né? De déficit de atenção. Saiu de Minas essa diagnóstico? Provavelmente. TDAH. Todas as palavras, né? Mas então é bem essa pegada, né? Você acaba identificando, achando que tem... Mas essa geração é uma geração já mais agitada. Por isso que se confunde muito. Às vezes é uma pessoa agitada, mas não tem TDAH. Porque a criança hoje tem muito estímulo. Esses dias saiu uma reportagem de um bebezinho de 3 dias que sorriu. Eu vi. Você viu? Não, ela quis engatinhar. Ah, ele levantou. Ela tava deitadinha assim, no berçário. 3 dias de 3 vida. dias. Ela levantou pra engatinhar e levantou a cabeça. Como é que era antigamente os bebês, você lembra? Enrolava no tecido. Ficava uma semana sem abrir o olho. É. Eu lembro que uma vez eu fui visitar meu priminho, tinha acabado de nascer, acho que fazia 3, 4 dias que ele tinha nascido. A minha tia falou assim, fala baixo que ele não abriu o olho ainda. Não. Meu, com 3 dias a criança engatinhando. A criança tá querendo levantando engatinhar, o berço. levantando a cabeça assim. Falei, meu pai então, amado, assim, nós como é uma geração estimulada, então já é uma geração mais agitada. Não quer É. dizer que... Mas, assim, a gente tá caminhando pra uma geração TDAH. Porque Exato. falta de atenção, hiperatividade, né? Então, a gente... virou uma característica cultural, vamos dizer assim. Sim. Mas o cérebro do TDAH, de fato, ele funciona diferente. Então, por exemplo, ele tem uma forma de... Ele tem conexões diferentes do cérebro que não tem TDAH.
Então, a forma dele funcionar é diferente. É diferente. A impulsividade, por exemplo, sabe? Quando uma pessoa que faz sem pensar, o sistema de recompensa dele. Então, por que uma pessoa que não mantém atenção? Porque ele fala assim, poxa, eu vou estudar, que chatice isso aqui. É muito chato, o que eu ganho com isso? Nada, então eu vou entrar no celular. Então, ele tem mais necessidade de recompensa do que a maioria das pessoas, do que pessoas que não têm TDAH. Então, a gente realmente funciona diferente. Mas nós estamos numa sociedade estimulada. Então, isso vai acabar confundindo um pouco esses diagnósticos. Voltando no autismo, o pai que tem um filho autista, né? Como que ele pode ajudar? Vamos falar assim, com algum tipo de atividade, para que ele se inclua mais no dia a dia. Que dica que você dá? Estímulos. Por exemplo, a criança de TEA não fala e ela não interage. Por quê? Porque ela olha menos, porque ela fica mais quieta, né? Ela não gosta de lugares barulhentos, ela fica mais na dela. Então, já é um fato para ela não ter esses estímulos suficientes. Então, uma vez eu vi um vídeo de uma criança autista que eu achei muito interessante. Ele queria água. E aí a mãe falou assim, pede a água. Aí ele não conseguia, né? Falou, água. Então, várias vezes. O cérebro, ele só aprende por repetição, qualquer cérebro. Por isso que às vezes a gente faz uma vez e fala, mas foi tão difícil, eu vou parar. Mas nem deu tempo do seu cérebro processar a informação e acostumar com aquilo. Então, o cérebro aprende por repetição. Então, a mãe foi repetindo, foi estimulando até o ponto que ele falou água. Quero água. Então, o que os pais geralmente fazem? Ele quer água, olha, já vou te dar. Não estimula a ele pedir, a ele falar, e aí já quer atender a necessidade dele. E não é bem assim. A gente precisa trazer esse estímulo, até para crianças que são típicas também, né? Porque elas precisam entender como dizer, o que falar, então os pais já querem adiantar o processo. E no TEA, principalmente, a gente precisa estimular. Legal. Então quer dizer que o pai tem condições de ajudar muito, né? Sim, pega na internet, atividades ali. Eu tenho uma mãe que eu gosto tanto. Ela tem até uma página no Instagram onde ela mostra as atividades que ela faz com a filha dela, com material reciclável, sabe? Com tampinha, com copinho, boliche. Então ela fica... a filha dela é TEA e ela fica estimulando o tempo todo. As brincadeiras são brincadeiras de estímulo, que é o que a gente tem na clínica. Então, na clínica a gente não tem joguinho, a gente tem jogo psicoterapêutico. Então, todos os jogos são direcionados. As brincadeiras do filho com TEA também pode ser assim. Poxa, vamos brincar de esconde-esconde, mas vamos brincar de esconde-esconde de um jeito que estimule alguma questão visual. Então, ele tem que olhar para poder dar certo, para poder valer. Então, a gente pode estimular dessa forma. E nesse caso, por exemplo, que tem também o filho... vamos falar assim, tem os pais nômades da vida aí que trabalham, precisam viajar, precisam mudar com a família, né? Muitas vezes já aconteceu, né? Cara que trabalha em banco, por exemplo, é um exemplo, né? Viaja aqui, pra de repente, militar, é transferido. Aí ele tem um filho autista que está naquela escola porque ele já habituou com aquele ambiente. Aí ele precisa de ir para outro. E aí, existe, sei lá, uns trejeitos, técnicas para isso? Sim. A gente recebeu recentemente um paciente que veio de outra cidade. E ele desregulou totalmente. Então, uma cidade nova, escola nova, tudo novo, né? Sai do eixo. Saiu totalmente, desregulou. E ele chegou na clínica pra gente, a gente teve que... Regrediu, então a gente teve que começar a trabalhar com ele. Hoje ele já tá bem. Mas como que a gente pode melhorar esse processo? Teve uma criança na clínica que eu inseri lá na escola. Eu inseri ela na escola. Por quê? Porque a mãe tinha trauma de escola. Nossa. Ela falou, Juliana, eu tenho trauma de escola, eu não consigo levar minha filha pra escola. Eu falei, deixa que eu levo. Então eu peguei a menininha, levei. Vimos uma escola que tem um atendimento adequado para ela. E eu levei ela no primeiro dia de aula. E aí, chegamos lá. Antes dela ir pra aula, a coordenadora falou assim, Juliana, eu vou te mandar as fotos de todos os coleguinhas da sala dela e a da professora. Porque ela vai chegar na escola, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai estranhar, ela não vai querer ficar. Ainda mais uma menina que nunca ficou na escola. Então, a gente... Achei tão bonitinha essa escola fazer isso. Eles mandaram fotos de todos os coleguinhas, ó. Fulana. Ela já sabia todo mundo. Antes dela entrar na escola. Essa é a tia tal. Então, tá aqui a fotinha dela. Esse aqui é a escola que você vai. Traz ela na escola sem estar com aula, num dia que não tem aula, para conhecer a escola. Então, essas coisas vão trazendo segurança para a criança, porque a criança TEA realmente ela não gosta de ambiente desconhecido. Ela desregula. Quando eu falo desregula, né, o que é? Ela reage.
E aí, a gente fez esse trabalho com ela, todo ano a gente faz. Então, todo ano que ela vai para uma sala nova, manda as fotos dos coleguinhas, manda a foto da professora nova. Então, isso é muito importante. Olha, a gente vai viajar, a gente vai ficar 3 dias lá na casa da tia tal, é essa pessoa aqui. Então, a gente vai ficar 1, 2, 3 dias. Então, vai adiantando para ela. A gente vai no restaurante, a gente vai sentar, almoçar, levantar e vai embora. Preparando, né? A gente precisa trazer para a criança com TEA o que vai acontecer. E aí ela consegue se estruturar dessa forma para poder não ser pega de surpresa. A gente tem que ser mais atento a essas dicas aí, porque acho que deixar o dia a dia acontecer e entregar na mão de um profissional só não dá, não. Tem que realmente um pai tem responsabilidade. Tem que ter muito esse daí, né? Nós estamos chegando no fim, doutora. Queria que você falasse um pouquinho, assim, mandasse uma mensagem, assim, né, para os pais de hoje em dia. Já falamos aqui de vários cuidados que tem que tomar, de várias coisas boas e coisas difíceis, né, que as famílias passam. Mas com toda essa tua experiência que você tem, o que você sugere hoje para os pais em relação... O que é mais importante para um filho? Eu sei que são muitas coisas, mas fala assim, nossa, se eu tivesse que escolher uma coisa assim que o pai... O mais importante de tudo isso, de todas essas doenças que a gente falou, de todos os problemas, as coisas boas, mas o que um pai não pode deixar faltar para o filho e o que você acha que é o mais importante nesse relacionamento ali? A paternidade e a maternidade. Se eles souberem ser pais de fato e mães de fato, estarem presentes na vida dos filhos, é só isso que eles querem. Porque o que acontece hoje? A gente tem filhos e quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai. Não é verdade? Com certeza. E muitas vezes, esses pais não assumem a responsabilidade dos filhos. Eles querem ser amigos, eles querem ser professores, às vezes, né? Provedores. Um pai não é um provedor. Ele faz parte de quem ele é, mas isso não é ser um pai apenas, ser provedor. E aí o pai pensa o quê? Que ele tá dando o melhor pro filho, então tá tudo bem. Eu já tive pai que falou isso. Falou, não falta nada. Não falta nada, tá faltando tudo, porque tá faltando você. O amor. Então, isso é indispensável. Por quê? Porque amigo ele vai ter vários. Pai, ele só tem um. O pai não é um amigo. Ele pode ser amigo, mas ele não é um amigo. Ele é um pai, em primeiro lugar. Mais que um amigo. Mais do que um amigo. Porque às vezes ele vai ter que falar não, às vezes ele vai ter que frustrar. E aí? Então, a gente precisa da presença desses pais, da presença dessa mãe e da presença desse pai. E hoje a gente está numa sociedade em que existe um certo individualismo. Poxa, mas eu ouço isso de muitas mães. A gente também cuida das mães, sabe? Ah, mas eu não tenho tempo para mim, né? Eu só fico por conta dele, porque, nossa, tá difícil. Então, eu vejo que às vezes as mães entram na maternidade sem saber de fato o que é ser mãe, né? É você se dedicar. Eu lembro que quando eu antes de ser mãe, eu pensava assim, eu vou fazer tudo que eu quiser, porque eu acho que depois da maternidade minha vida vai ser diferente. E de fato. A gente tem que se privar de muita coisa. E eu acho, não sei se as pessoas estão preparadas para isso hoje em dia, porque tá tudo tão, eu queria isso, eu queria aquilo, tá tudo tão acessível, que às vezes tem coisas que estão entrando na frente da maternidade e da paternidade. Não deveria ser assim, que é o mais importante. É o tempo com o filho, né? A dedicação, como você falou. Às vezes é um tempo de qualidade. De qualidade. Né? Então, poxa, eu trabalho muito, tudo bem. Mas que horas que você consegue dar atenção só para ele? Às vezes eu pergunto assim para os meus pacientes, o que você não gosta na sua mãe e o que você não gosta no seu pai? Como a gente tem o sigilo profissional, então eles se sentem seguros de falar. Ele falou assim, eu queria que meu pai ficasse menos no celular. Eu ouço muito isso. Porque o pai tá ali, mas ele tá aqui no celular o tempo todo. Ele não tá com ele. Então, sabe... Eu sei que é difícil, porque a gente trabalha muito, a gente tem muitas atividades, mas a hora que você fala assim, esse dia eu estou com meu celular, ela falou assim, você não vai atender? Eu falei, não, minha prioridade é você. Você está falando comigo, pode terminar. Uau. Então, eu acho que está faltando isso. É essa prioridade. Então, resumindo a sua pergunta, dar prioridade para aquilo que realmente é importante. Que legal, né? Muito bom, muita coisa. Muito bom, né? Tá doido. A gente tem que marcar uma próxima, porque eu tenho certeza que tem muito assunto ainda pra gente tratar. Só hoje aqui eu vou falar a verdade, eu já vou chegar outro pai. Com certeza, viu? Com certeza absoluta. Não, e tenho certeza de muita gente que está assistindo a gente hoje também se identificou, né? Muita gente talvez aí tinha algumas dúvidas sobre determinadas doenças que você tocou aqui no assunto, dicas valiosíssimas, né? Ó, gente, que baita profissional, né? Obrigada, então, comunicativo. Comunicativa. Fala, mas fala. Fala bem, foi uma delícia, porque a gente realmente bateu papo, né? E a gente aprendeu muito.
E até pra mim, né, no caso não tenho filho, eu fiquei assim, Cara, mas eu vou só dar um adendo. Ele não tem filho. Mas, pô, o tanto que ele cuida das crianças, eu gosto. eu tanto que gosta, sabe? Tipo assim, a Júlia chega aqui, sabe que o que é legal é a inocência da criança e a verdade dela. Ela chega aqui, ela pergunta, uai, o tio Guto não chegou ainda? Sabe? Porque ela sabe, ela gosta dele, sabe? Ela vê o carro dele, por exemplo, e fala assim, o tio Guto já chegou. Aí, ou sem a gente pedir nada, ela abre a porta, ela já vai lá na sala dele para cumprimentar. Então, tipo, a criança é verdadeira, né? Verdade, verdade. Então, o carinho a criança percebe, né? Isso mesmo, com que bom. certeza. Mas muito obrigado. Imagina, eu foi quero agradecer maravilhoso, também. foi um papo realmente construtivo. Que bom. Né? Eu acho que a psicologia infantil tem muito mais assunto, com certeza, mas esses assuntos que foram citados hoje são assuntos que estão em alta, em momento, que a gente tem que tomar esses cuidados, não é verdade? Então, vale a pena. Eu queria que você deixasse agora para essa câmera aqui o seu contato, o nome da sua clínica, para que quem tenha interesse de contratar essa profissional imensa que você é, por favor. Ok, muito obrigada, gente. Queria agradecer a atenção de vocês, né, a confiança no meu trabalho. E pode entrar em contato no Instagram, a gente tem o telefone, tem o link, né? Tem todas as informações ali, a Juliana Psicoterapia, tudo junto, Juliana Psicoterapia. O nome da minha clínica é Clínica de Terapia Criativa, exatamente porque a gente acredita na ideia de trazer diversão e resultados ao mesmo tempo. Então, assim, a gente trabalha os pais e trabalha ao mesmo tempo a criança, porque ela gosta de estar lá. Então, é uma clínica muito lúdica, a gente tem bichinho de mascote, né, na clínica, a gente tem os hamsters que nos ajudam a trabalhar com os autistas também, é muito legal. Então a gente tem várias ferramentas, tem um ambiente familiar, né, bem assim estruturado para poder atender, né, a família toda. Legal. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O Zap para entrar em contato? Você não sabe de cor. Esse eu não sei de cor. Tá lá no Instagram. Tá lá no gente. É só Instagram. entrar lá Tá lá no Instagram. Esse realmente eu não lembro. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, foi uma galera. quinta deliciosa, desde o iFood ao papo. Principalmente, foi né? Muito bom. E até quinta-feira, se Deus quiser, É a isso gente aí. aqui Romulão de novo. vai estar de volta, hein, gente? Com certeza. Beleza, Você gente. que tá aí, Romulão, do lado aí, na hora que você assistir nós, manda um oi aí, Manda viu? um oi, valeu. Tchau, Abraço. obrigado. Tchau. Sem Frango Podcast.